agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Com B de Bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a você ligado aqui na RB, a Rádio Bandeirantes. Estamos começando mais um Esporte em Debate hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Vamos juntos até as 19h30 com muito esporte para você. Vamos falar bastante sobre Guarani e Ponte Preta e Guarani, outros assuntos relacionados ao mundo da bola aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Estamos no AM 1170, no FM faixa estendida em 85.7 para a região de Campinas e em 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. São mais de 19 mil inscritos, rumo aos 20 mil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Rádio Bandeirantes Campinas, em nosso canal no YouTube. Muitos assuntos no programa de hoje. Para você que está chegando agora, desde já obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, você de Ribeirão Preto, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos juntos com o Esporte em Debate, com o timaço de Carlos Batista. Atenção para as pautas do programa de hoje no Fala Galera. Para Ponte Pretanos, Eliel, o Cruel, deveria ser titular na Ponte Preta. E para os bugrinos, você aprovou a contratação e o retorno de Humberto Louser? Participe conosco, 971021493. 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Mais uma vez pedindo a sua colaboração. Você que vai mandar a mensagem de áudio, mande uma mensagem curta, 30, no máximo 40 segundos, para a gente ter o maior número possível de participações. Registre a sua participação. Esses são os temas do Fala Galera, mas evidentemente você pode também participar opinando, trazendo o seu comentário em relação a outros assuntos relacionados a Ponte Preta e Guarani, a Guarani e Ponte Preta. Repetindo o Fala Galera de hoje, Eliel deveria ser titular na Ponte Preta? E você, bugrino, aprova a contratação de Humberto Louser? Aliás, Humberto Louser será apresentado daqui a pouquinho, às 18 horas, e dentro da programação da Rádio Bandeirantes. E é claro, se não atrasar, vamos colocar esta coletiva ao vivo para você, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a coletiva de Humberto Louser, coletiva esta que marca o seu retorno no comando técnico do Guarani. Você já sabe, mas vale sempre ressaltar e explicar. Não teremos jogos nos próximos dias por conta da data FIFA. A seleção brasileira, por exemplo, fará 2 amistosos no sábado e na outra terça-feira. A Ponte voltará a jogar não nessa sexta, dia 16, só na outra sexta, contra o Atlético Goianiense. E o Guarani vai jogar não nesse domingo, só no outro domingo. Não no dia 18, só no outro domingo, dia 25, quando vai receber o Vitória. O Vitória que, aliás, nesta rodada, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18 horas no Brinco. Então os times de Campinas terão aí um tempo bacana, um tempo bom de preparação. E aí a gente vai começar a ver quem de fato vai aproveitar este período.
Vamos com as pautas da Ponte Preta. Matheus Silva, o zagueiro, vai falar aqui na Bandeirantes. Ele vai comentar sobre a evolução do setor defensivo da Macaca. O jogador também vai explicar como lidar com a pressão por falta de resultados. Ainda na Ponte, comissão técnica aproveita a pausa da data FIFA para recuperar jogadores e ajustar detalhes táticos. Gé tem suspeita de hérnia de disco. Felipinho, Pablo Diego, Luiz Felipe, Mailton e Matheus Jesus estão sendo monitorados e terão 10 dias de recuperação. Fábio Sanches, expulso contra o Sport, é o único desfalque confirmado para o duelo do dia 23 contra o Atlético Goianiense. Aliás, eu fiz um levantamento aqui dos cartões recebidos pelo Fábio Sanches. Já vou trazer para o ouvinte. Com a saída de Guipira, Felipe Moreira conta com Pablo Diego, Gé, Eliel, Dudu e Paulo Baia para o sistema ofensivo da Macaca. Destaque do portal Carlos Batista. Após a saída de Guipira e com poucas opções, a Macaca prioriza ataque para a janela de transferências. Lembrando que a janela de transferências será aberta só a partir do dia 3 de julho. Então, nesse momento, não tem como contratar, a menos que o jogador não tenha nenhum contrato, não tenha feito nenhum contrato, desde que a janela fechou no início do mês de maio. Vamos para as pautas do Guarani. Como eu disse, já coletiva de apresentação de Humberto Louser, que está de volta ao comando técnico do Bugre. Humberto Louser foi oficializado hoje na hora do almoço como novo treinador do Bugre e retorna ao brinco após 4 anos e meio. Humberto vem acompanhado do preparador físico Marcelo Rolim, que trabalhou no Bugre em 2017 e 2018. Quem também vem para compor a comissão técnica é Ricardo Chuva, que assumirá a área relacionada à análise de desempenho. Visando o próximo duelo contra o Vitória, o Guarani se reapresentou na tarde desta terça-feira e o novo treinador já comandou o treino de hoje. Insatisfeito no Guarani, Tony pediu para ser negociado e não deseja seguir no brinco. O goleiro tem sondagens do América do Rio Grande do Norte, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e se analisou com intenção de rescindir, mas sem o pagamento de multa. É aonde está pegando, aonde existe o imbróglio envolvendo o Tony. E o destaque do Guarani no portal Carlos Batista, acesse agora mesmo www.carlosbatista.com.br. Executivo vai debater com o Louser jogadores que serão liberados na janela de transferências. Outras pautas do programa, notícias do dia. Membros de organizada têm conversa com líderes do elenco do Corinthians e cobram evolução. Grupo de torcedores tiveram acesso liberado nesta terça-feira no CT. Santos recebe proposta de clube turco por Eduardo Bauerman, investigado em esquema de aposta. Zagueiro está suspenso pelo STJD por 12 partidas por conta do envolvimento no casos de manipulação de resultados. Ao jornal chinês Titan Sports, Messi voltou a colocar em dúvida sua participação na próxima Copa do Mundo. Como disse antes, abre aspas para o jogador, não creio que eu participe da próxima Copa. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas não mudei de opinião quanto a isso. Gostaria de estar lá para assistir, mas não vou participar, fecha aspas, para Lionel Messi. E para fechar o programa tem o Na Lata, onde os comentaristas estarão respondendo na lata. Agora são 17 horas mais 9 minutos em Campinas. Hoje dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Inclusive em algumas cidades da região é feriado, como por exemplo em Piracicaba e também na cidade de Americana. Hoje dia de Santo Antônio em outras cidades, só para citar evidentemente algumas cidades aqui da nossa região. Vamos com a primeira participação do comentarista Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado e o seu destaque no programa de hoje. Forte abraço, seja bem-vindo, CH. Fala, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Terça-feira de temperatura bem baixa em toda a região de Campinas. Vamos aos destaques do Fala Galera desse programa. Se o Eliel deveria ser titular na Ponte Preta, sim. Ele merece ser, sim. Dar uma sequência, um tempinho, um banco de reservas um pouco maior para o Gé. É assim que eu penso. Em relação a Humberto Louser, acho que foi uma boa contratação.
Ele conhece Campinas, conhece o Guarani, já foi campeão do Guarani, já foi campeão da Série B, tem uma experiência interessante nesta divisão do Campeonato Brasileiro. Ele é um cara, um bom treinador. Acho sim, tem que dar tempo, evidentemente. Acho que o Guarani tem que contratar na janela para facilitar e para melhorar o trabalho dele, mas ele tem toda a condição de fazer um bom trabalho à frente do Guarani. Boles. Valeu, CH. Tá aí, portanto, o destaque do CH e também quem vem para a roda para participar conosco do Esporte em Debate desta terça-feira, ele, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, o fera da opinião. Alô, alô, Tigrão, grande e forte abraço, boa tarde, Tiger. Oi, Boles. Oi, Tigrão, estou te ouvindo, fala que eu te escuto, Agora boa sim. tarde. Agora foi. Boles, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Olha, dentro do Fala Galera de hoje aí, a gente tem que ponderar com relação, por exemplo, ao novo treinador do Guarani, né? Que realmente ele tem tudo para fazer um belo de um trabalho, né? Tem tudo, tem tudo. Então esse Fala Galera do lado alviverde, você aprova a contratação do Humberto Louser? Olha, hoje ele é um treinador muito mais maduro, apesar de muito jovem ainda, mas muito mais maduro do que aquele treinador que assumiu interinamente, que foi guindado à condição de interino e depois efetivado, quando o Fernando Diniz, num estalar de dedos, deixou o Guarani a ver navios. Me lembro como se fosse hoje. O Guarani estava treinando em Valinhos, no campo da Rigeza. Como eu moro em Valinhos, de vez em quando eu via o ônibus do Guarani passando na região aqui, entrando em Valinhos, ali pela autoestrada, aquela pista interna ali do Carrefour, entrando em Valinhos para ir treinar. Quem era o treinador? Fernando Diniz. Fernando Diniz. Estava preparando o time do Guarani para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista em 2019. É isso. 2019. Preparando o time e tal, chegando contratações, vendo qual esquema tático que ia ser utilizado, se ia ter aquele tic-tac lá na saída de bola, aquela frescura que de vez em quando tem zagueiro caneludo, zagueiro que só dá bico, zagueiro de fazenda, não adianta implantar esse sistema, mas estava ali o Fernando Diniz, né? Estava ali, preparando o time. Quem que era o auxiliar dele? Humberto Louser. Aí o Atlético Paranaense deu uma estaladinha de dedos e falou assim: você quer? Tá afim? Ele falou sim. Virou as costas pro Guarani, não falou nem tchau. Foi embora o Fernando Diniz, hoje cotado para assumir a seleção brasileira. Aí a diretoria, de forma simplista, falou: pera um pouco, agora uma semana antes de começar o campeonato, nós vamos trazer um outro treinador? Vamos colocar o cara que está com ele, acertadamente. Vamos colocar o cara que está com ele, que acompanhou todo o trabalho, que conhece características individuais dos jogadores, que participou de todos esses ensaios que foram feitos. Vamos efetivar o Humberto. E lá foi o Humberto. E lá foi o Humberto. E o que aconteceu? Não só subiu o time, como foi campeão. Dali para frente ele se valorizou e foi para outras equipes importantes do nosso futebol, né? Outras equipes aí em âmbito de Série B, mesmo de Série A. E Humberto Louser hoje, jovem ainda, mas 4 anos mais amadurecido e rodado dentro do futebol, e já com conquistas e com uma baita de uma identificação com o clube, é lógico que ele vem com grandes possibilidades de fazer um grande trabalho, e eu aprovo sim. Claro que, como qualquer outro treinador, ele vai depender de resultados. Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O resultado é tudo. Às vezes vem um baita de um treinador badalado, medalhão, e começa a tomar cacete, ele se segura um pouco mais no cargo, mas cai também. Então, entre as propostas que estavam aí à mesa, Lisca, doido, Hélio dos Anjos, com todo esse problema da rivalidade, com todo esse problema também da maneira sistemática de ser do Hélio, de se readaptar à cidade, só que do outro lado, aí torcida retalhando, e o Lisca também, depois daquela saída
absolutamente condenável do ponto de vista da ética e não do direito e não da lei. Ele pode sair no momento em que bem quiser, pode rescindir o contrato, mas quando ele bateu asas, deixou o Ceará lá sem pai, sem mãe, e foi para o Santos, dali para frente nada mais deu certo para o Lisca. Não esquentou nem o banco de reservas do Santos lá na Vila Belmiro. Então, das opções que estavam sendo cogitadas, o Loser, para mim, é a melhor delas. É um cara da nova geração, é um cara boa alma, bom caráter, com história no clube, jogou no clube, conhece tudo de Guarani, começou a carreira como profissional, treinador de futebol profissional no Guarani, em cima dessa história que eu acabei de contar. Então eu aprovo sim. E o Fala Galera do lado do Alvinegro, ele deve ser titular na Ponte? Pô, já passou da hora. Tem que ser titular a partir de ontem. Bolis. É isso aí, Tigrão. Tá aí o Tigrão, Olavo CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos de pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Uma campanha da Sanasa. Fica participando conosco, vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Tem mais Esporte em Debate para você aqui na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Edu Pinheiro. Muito bem, ficha técnica da Rádio Bandeirantes. Bem, já que Humberto Louser é o novo técnico do Guarani, vamos lembrar aqui a estreia do Louser. Foi no dia 17 de janeiro de 2018, era o início do Paulista da Série A2. O Guarani jogou lá em Barueri contra o Oeste e perdeu. Oeste 1, Guarani 0. O Guarani com Passarelli, Lennon, Lucas Cal, William Rocha e Salomão, Baraca, depois Rondinelli, Ricardinho, Gabriel Leite, depois Pedro Bortoluso e Denner, Fumagalli, depois Elias e Eric. Nessa partida o Passarelli, goleiro da base, fez a sua estreia. O Guarani já tinha contratado aí o Bruno Brígito, que veio do Curitiba, e o Wallace, que veio do Vitória. Estrearam também o zagueiro Lucas Cal, que veio do São Paulo, o meia Ricardinho veio do Criciúma, o atacante Eric veio do Luverdense e o Pedro Bortoluso, o atacante, veio do São Paulo. Mas aproveitando aí, foi exatamente contra o Oeste que o Guarani conquistou o título dessa Série A2. Contra o 15 de Piracicaba, foi o jogo do acesso, 1-0, gol do Ricardinho, e depois, no dia 7 de abril de 2018, partida única, Guarani melhor campanha, Guarani 4, Oeste 0, Guarani campeão da Série A2. No comando, Humberto Louser. Nesse dia aqui, Guarani com Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Fernando Lombardi e Marcílio, Baraca, Ricardinho, Bruno Nazário, depois Kaique, Rondinelli, depois Denner e Eric, Bruno Mendes, depois Fumagalli. Olha, 4-0, gols de Bruno Mendes, Bruno Nazário, Rondinelli e Kaique. Essa partida marcou aí a despedida de Fumagalli. Foram 3 passagens, foram 307 jogos pelo Guarani. Fumagalli marcou 90 gols, sendo 10 gols de falta e 2 gols olímpicos. Ficha técnica, lembrando aqui a estreia de Humberto Louser e o final da Série 2, ambos contra o Oeste de Barueri. Muito bem, tá aí, portanto, a ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes, sempre em nome, pegou de calça curta, hein, GR? Sempre em nome de Brasitone. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes em relação a Brasitone. Tenho aqui, ó, a Brasitone. Dá pra avisar ou não? Como é que é, Tigrão? Fala pra ele te avisar antes, pô. Não, mas faz parte, ele me avisou aqui, eu estava lendo algumas mensagens. É o seguinte, hein? Tigrão, pra você e pro ouvinte da Bandeirantes, uma novidade Brasitone pra você. A Brasitone acaba de fazer uma parceria de distribuição dos inversores Raionic. Temos uma vasta gama de inversores com tensões e potências para solucionar o seu problema de energia. Imagina em uma viagem longa você podendo usar o seu frigobar, televisão, ventilador, enfim, os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco ou trailer. Equipamento também muito usado em ambulâncias. Temos todas as opções para converter 12 volts em 110 ou 220 volts. É conforto e facilidade para sua viagem ou passeio. Inversores Raionic, você encontra na Brasitone. Acesse agora mesmo brasitone.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta com o Esporte em Debate desta terça-feira. Vamos juntos até às 19h30 e você segue participando, interagindo conosco. 971021493. Participando do Fala Galera. Eliel deveria ser titular na Ponte Preta. E você, Bugrino, aprova a contratação de Humberto Louser. São estes os temas sugeridos pela nossa produção, mas evidentemente você pode também comentar, opinar sobre outros assuntos relacionados aos times de Campinas. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Esta é uma discussão do grupo de bugrinos, pois perguntaram quem é o técnico do Guarani. Aí eu respondi que quem
é o lateral, o técnico é não sei. Aí a discussão ficou quente e me retrucaram dizendo que não sei é o centroavante, mas quem é o técnico? Interrogação é o Edivalmir. Valeu, Edivalmir, um abraço pra você. Olá, Bolis, o que desencanta no futebol de Campinas, seja em um clube ou no outro, é o cardápio surrado de sempre. Meu Deus, treinadores passando 1, 2, 3 e até 4 vezes pelo futebol de Campinas ou mais e pouco ou nada apresentam de bom. Acho que isso colabora para a decadência do futebol de Campinas, é a opinião do Wagner. Valeu, Wagner, um abraço para você. Louser é do mesmo nível do Pivete, Mozart, Daniel Paulista, Catalá, Alain, enfim. Vamos lutar muito para não cair, é a opinião do Edson. Aliás, vamos com as participações da galera. A galera participando conosco através do 97102-1493. Oi, pessoal da Band, tudo bem? Eu tava super triste, chateado, né? Aquele gol que tomamos lá do empate contra o Sport. E após a expulsão do Fábio Sanches, mas realmente eu estava vendo de novo, eu vi várias vezes. Agora eu fui ver de novo, realmente a hora que ele foi sair, o juiz já tinha advertido ele para não fazer faltas, empurrão. E a hora que ele foi sair, ele levantou o braço, um murro, como se fosse um murro na cara do Wagner Love, né? Infelizmente, né? E foi o cartão mesmo, eu não estava aceitando aquilo lá, como se fosse um gesto de defesa, né? Mas realmente ele deu um murro na cara do Wagner Love, viu, gente? Mas é a segunda vez já que ele faz isso, né? Perdemos 4 pontos besta. Essa vez e contra o Guarani que ele furou no lance. Esse Fábio Sanches não sei não, viu, gente? Tem que dar uma dura nesse cara aí, porque tá comprometendo a defesa, né? Tá bom, gente. Um abraço. É Jonas da Carruê. Tudo de bom. Tchau. Valeu, Jonas. Obrigado pela sua mensagem. Aliás, esse tema recorrente, eu gostaria da opinião do CH e também do Tigrão sobre Fábio Sanches. E até como análise para os nossos comentaristas, CH, eu começo com você. Neste ano, o Fábio Sanches tem 17 jogos, somando Série A2, Copa do Brasil e Série B, 8 cartões amarelos e um vermelho recebido justamente no jogo contra o Sport. Em 2022, o Fábio Sanches teve 35 jogos e 10 cartões amarelos. E nos últimos 14 jogos, foram 9, os 9 cartões que ele recebeu. Não recebeu nos 3 primeiros jogos, mas nos últimos 14 jogos, a partir do jogo contra o Brasil, de Pelotas pela Copa do Brasil, foram 9 cartões. Como é que você vê essa situação do Fábio Sanches recebendo um alto número de cartões amarelos nesse momento, CH? E também o vermelho que ele recebeu contra o Sport. Preocupante. Ele é um jogador de boa categoria técnica, um cara que tem todo o meu respeito, um grande profissional, tem uma lista de serviços prestados na Ponte boa, mas ele está em 2023 em má fase. Os cartões explicam. Eu não preciso nem me estender para falar sobre o momento técnico muito duvidoso do Fábio Sanches. Muito cartão. Tem que rever o que está acontecendo, tem que conversar com o atleta e até deixar ele descansar um pouquinho fora do time. Ele não pode continuar tomando os cartões que tem tomado. Muitos justificáveis, muitos também sem explicação, sem justificativa. Está mais do que na hora, talvez isso já tenha acontecido com o Felipe Moreira, mas apesar da experiência, do atleta que ele é, do ótimo profissional, ele precisa de uma conversa particular com o comandante, com a comissão técnica, para saber o que está acontecendo. Do jeito que está, não funciona, não está bom, Boris. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre esse momento do Fábio Sanches em função dos cartões que ele vem recebendo e no último jogo acabou recebendo o cartão vermelho? Aliás, o cartão que ele recebeu vermelho foi justo. O primeiro árbitro mostra o amarelo e com o auxílio do VAR, recomendação do árbitro de vídeo, ele acaba trocando a cor do cartão. Como é que você viu tudo isso, Tigrão? Claro que foi justo. Os números falam por si sós, né? 14 cartões, 9 cartões em 14 jogos é dose para leão, pô. É muita coisa. 9 amarelos, né? Mais o vermelho. É muita coisa. O jogador tem que rever alguns conceitos, tem que se controlar um pouquinho mais. Eu ainda reputo o Fábio Sanches como o melhor zagueiro da Ponte. Eu acho ele mais regular do que o Matheus Silva. Matheus Silva foi eleito o melhor em campo por unanimidade no último domingo, no empate 1-1 contra o Sport. Jogou uma barbaridade.
mas ele alterna altos e baixos. Fábio Sanches é mais regular. Agora, tá com 2 problemas. Primeiro, muita contusão. Segundo, muito cartão. E aí o custo-benefício vai lá embaixo. Então ele tem que fazer uma reavaliação, né? Fazer uma autoanálise do trabalho dele e corrigir esse aspecto disciplinar, principalmente, porque a questão física de contusão, de lesões, o jogador não tem controle sobre isso. Vai para o jogo e sofre, é uma fatalidade. Agora, a questão dos cartões, em muitas das vezes, é comportamental. Eu vou dizer mais uma para você, viu, Boris? Comentei o jogo, estava no estádio, olhando. Às vezes o narrador está narrando aqui e tal, está lendo um texto, e você está olhando lá mesmo quando a bola não está rolando. Às vezes ela está na lateral, às vezes ela está na mão do goleiro, às vezes ela está parada para alguém bater um escanteio, uma falta, e você fica tendo uma visão panorâmica do gramado e observa tudo, né? Pelo menos eu procuro ter esse cuidado. Às vezes não dá. Também a gente não é nenhum ciborgue, nenhum robô, nenhum extraterrestre. Mas às vezes a gente vê coisas que passam batido para a maioria. Inclusive para os colegas nossos narradores, como é o seu caso. Aliás, brilhante narrador. Porque o narrador ele tem 20 funções durante a jornada. Aciona um, aciona outro, lê o texto de publicidade, dá o tempo de jogo, gira o placar. Pô, o cara parece aqueles caras que viram um prato no circo, né? Tá caindo um, ele vai lá, acelera, aí quando ele acelera aquele, tem outro caindo, ele corre do outro lado. Já para o comentarista, ele tem que ver a parte tática, ele tem que fazer uma avaliação e, claro, do comportamento dos jogadores, das atuações individuais, de lances em detalhe, de ver como é que está o comportamento da equipe como um todo, enfim, uma análise do jogo, mas sem ter todas as atribuições que tem o narrador. E aí sobra mais tempo. E eu vendo, eu acho que tanto o Fábio Sanches como o Matheus Silva, eles foram muito juvenis diante das provocações do Wagner Love. O Wagner Love entrou para tirar um zagueiro da ponte. No primeiro tempo, ele teve 3. Não dá tempo, às vezes, de descrever isso, porque a bola rolando eu não posso ficar toda hora. E olha que eu já interrompo demais. Mas eu não posso ficar picotando a narração. Porque o mais importante numa transmissão esportiva é o narrador. A gente sabe disso. Então eu não posso toda hora, detalhe, olha lá, olha o que está acontecendo. Daqui a pouco o cara perde um gol, perde um lance agudo. Aí o Edu Pinheiro quer ficar lá editando, que faz parte do protocolo do programa, da pauta do programa. Ele tem que ficar lá separando lances agudos e o narrador perde todos, porque o comentarista fica enchendo o saco. Então nem sempre dá para a gente falar tudo que está vendo. Mas agora aqui dá. O Wagner Love e o Matheus Silva tiveram 3 tretas no primeiro tempo. Teve uma delas que, inclusive, eu achei que ia ser expulso o Matheus Silva. Que o Wagner Love ficava provocando e o Matheus Silva entrou na dele, partiu para cima. Aí vem a turma do deixa disso, empurra para lá. E olha que para empurrar o Matheus Silva é um problema, hein? O cara tem 2 metros de altura. Não é brincadeira. E ele, mas ficou descontrolado. Quem estava no campo, que está me ouvindo agora, se quiser ligar aí depois, falar, eu também vi. O Matheus Silva queria de qualquer jeito ir para cima do Wagner Love com a bola parada. Falei, lá, vai ser expulso. Porque o juiz vê aquela reação intempestiva, violenta, aquela reação mais emocional, mais de descontrole, ele vai lá para impor respeito e mete o vermelho. E o Wagner Love, que já tinha enxuriçado, ficava quieto na dele. Entendeu? Então, já poderia ter tirado o Matheus Silva no segundo tempo. E por que o Fábio Sanches, ele foi bem expulso? Por que ele dá a mãozada? Porque ele não sobe com o braço aberto naquela movimentação de autodefesa, não. Ele joga o braço para trás, ele olha direitinho onde está o Wagner Love e solta-lhe a porrada. Felizmente não pegou no cotovelo, pegou no antebraço. Mas o Wagner Love estava enxuriçando ele. Sabe aquele negócio do Trellis com o Rodrigo Dedada? Eu não estou dizendo que foi isso. Mas fica, puxa a camisa, fala no ouvido, sua mãe não é homem, falaram que você é isso e aquilo.
sabe? Jogador malandro, jogador experiente, jogador rodado, 38 anos. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para ele e dar uma risadinha. Olha para ele dar uma risadinha e fala, daqui a pouco você vai ver. Continua falando aí, na disputa de bola a gente conversa. Agora, você vai, na hora que a bola vai partir, ela nem tinha saído ainda do pé do batedor, acho que era o Elvis ainda, e que não tinha ainda sido... Não, era o Elvis, porque foi no primeiro tempo. O Elvis saiu no intervalo, né? Para a entrada do Kaique, do zagueiro que veio para recompor, entrou exatamente no lugar do Elvis. O Elvis não tinha nem batido na bola ainda e o Fábio Santos já tinha soltado o braço. Então, às vezes, esse tipo de comportamento compromete. Agora, o pior de tudo é que o Matheus Silva ainda é jovem, mas já é rodado, pô. Já é cara de Ituano, Cruzeiro, segunda temporada aí na Ponte, campeonato inteiro, jogando bastante. Pô, o cara tem que ser mais malandro. Quando você vê que entrou um com a intenção precípua, clara, de te botar para fora, que tá enchendo o saco, que tá provocando, pô, não dá bola. Então eu vi claramente, e isso é uma conclusão minha, eu não tenho informação, não falei com o Wagner Love, eu não estava dentro do campo, mas para mim o Wagner Love entrou para ficar enxuriçando os caras e tirar um deles. Ó, você com um a menos, o adversário com um a menos, e você com um time melhor, você vai ganhar o jogo. E os caras entraram na dele. Foi isso que aconteceu. Então o Fábio Sanches, muito mais experiente do que o Matheus Silva, mas menos rodado do que o Wagner Love, mordeu a isca. Porque não tinha motivo para ele soltar o braço. A bola nem tinha saído dos pés do Elvis ainda, da direita do Elvis, certeira. Não tinha saído ainda. É que os caras estão lá se estranhando. Ah, e por que o VAR não viu o Wagner Love provocando? Porque o VAR é imagem, não é áudio. Entendeu? Então, sabe câmera do Big Brother? Se o cara falar baixinho no ouvido do outro, ninguém ouve no Big Brother. Não. Não ouve. Aí chega lá e fala assim, viu? Sabe que falaram de você ou não? Sabe? Sei. Ah, e você também tava lá. Entendeu? Uhum. Aí o cara, ao invés de dar uma risadinha e falar, vai, que daqui a pouco você vai ver só. Entendeu? Não. Vai antes da bola sair, vai lá e acerta o cara. Então morderam a isca. E é isso que o Fábio Sanches não pode fazer, mas ele vai ajudar muito a Ponte, desde que, claro, continue aí, desde que esteja focado. Eu ainda o reputo como o melhor zagueiro da Ponte. Agora, o momento dele não é bom. Tecnicamente, veja o derby, a falha foi dele, e disciplinarmente está meio descontrolado. Tem que rever alguns conceitos e vamos em frente, mas está na hora de acertar, senão daqui a pouco vai ter que perder o lugar no time para o Edson, que é um menino que vem bem, que vem crescendo, e o Fábio Santos vai perder a posição. Basicamente é isso, simples assim. É isso aí. Olha, o Bruno Ardeu Araújo, o árbitro do jogo, relatou na súmula a seguinte maneira, a expulsão do Fábio Sanches: golpear ou tentar golpear o adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Expulsei de forma direta o atleta supracitado por ter golpeado com a mão a cabeça do seu adversário de número 5, o senhor Ronaldo da Silva, com uso de força excessiva fora da disputa de bola. O fato ocorreu dentro da área penal da equipe do Sport. O jogador recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. Então é isso aí. Ele está dizendo que foi o volante. E para mim foi o Wagner Love. Agora o Wagner Love estava o tempo todo encostado neles e enxuriçando. O que ele falou, se o pessoal lá de Recife estiver ouvindo pela internet aí, eu não sei o que ele falou, não estou afirmando nada. Mas que os caras da Ponte, especialmente os dois zagueiros, morderam a isca, morderam. Porque o Matheus Silva, no primeiro tempo, ele estava louco para dar uma porrada no Wagner Love. E por que isso? Por quê? E também fora de lance de bola. Porque alguma coisa estava acontecendo de provocação e os caras entraram na onda, entraram na pilha.
É isso aí. Bom, eu tenho um recado para você da Rocha Autopeças. O seu carro já ferveu alguma vez? E aí, ferveu ou não ferveu? Meu amigo, se ferveu foi a válvula termostática. Ela é responsável por fazer o motor do seu carro trabalhar sempre na temperatura correta, evitando assim o superaquecimento. Da Rocha Autopeças, você encontra a válvula termostática da Waller ou Valer, a fabricante referência do mercado. Mas se o problema for outro, se o seu carro for automático, por exemplo, é preciso trocar o lubrificante e o filtro do câmbio periodicamente. Mas fica tranquilo, hein? Na Rocha Autopeças tem lubrificante e filtro na especificação correta, recomendada pelo fabricante, seja o seu carro nacional ou importado. E muito importante, hein? Na Rocha tem a tabela de aplicação para todos os modelos de carros. O pessoal especializado vai vender exatamente o que o seu carro precisa. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para a revisão do seu veículo. São várias lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Vila Nova, no Jardim Campos Elíseos e no Jardim das Oliveiras ou dos Oliveiras. E tem também em Jundiaí, Indaiatuba e Araraquara, uma Rocha Autopeças para você. Acesse rochaautopeças.com.br e agilize o seu orçamento. Olha, já a coletiva de Humberto Louser está de volta no Guarani, comandante Bugrino, 17h42. Temos muitas mensagens. Vamos colocar as mensagens dos ouvintes no Fala Galera 971021493. Boa tarde, pessoal da Band. Quem fala é André Passe do Taquaral. Eu gostei da contratação do Humberto Louser, mas eu preferia o Guto Ferreira, que tem mais experiência, já subiu com vários times para a Série A e eu acho que tinha mais experiência na Série B. Mas é um bom nome sim, porque o Humberto Louser também já subiu com a Chapecoense. É isso aí, vamos ver se ele dá uma chacoalhada nesse time e volta a jogar bola, porque o time do Guarani eu não acho ruim. Um abraço, o que vocês acham? Valeu, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, pela sua mensagem. CH, para você, rapidamente, o time do Guarani, segundo o ouvinte, não é ruim, mas precisa de um encaixe aí. O treinador que chega agora pode colocar ordem na casa, afinal de contas, são 6 jogos sem vencer, CH. Eu também acho que o time do Guarani pode render mais do que está rendendo. Eu não acho um super time, mas é um time de regular para bom. Eu entendo e tenho certeza que há possibilidade de melhora, mesmo sem reforços. Evidente, o mundo ideal é receber reforços pontuais agora na janela de negociação, não é? Depende de uma série de fatores, evidentemente, de dinheiro principalmente. Mas esse atual elenco tem condição sim de render mais do que está rendendo. 971021493, o ouvinte participa conosco. Boa tarde, amigos da Band, Newton Paulo, São Bernardo do Campo. Fala, eu Newton. prefiro o Eliel ao Jefferson por tudo que ele pode desenvolver na Ponte Preta. O Jefferson apresentou um futebol razoável na Série A2, é um jogador forte, mas não tão forte para a Série B. Então, o que ele poderia ter ganho na Série B, ele não está tendo. Fez o gol no derby, perdeu, né? Nós perdemos, um dos culpados foi ele, Fominha. E o Eliel tem um bom senso de colocação, fez a base, né? Então ele tem, tecnicamente, eu acho que o Eliel é melhor. O Jefferson, a Ponte tem que jogar em outro estilo. E a Ponte hoje não tem estilo praticamente, né? O Eliel incomoda muito mais a defesa pela sua movimentação. O Jefferson é mais fácil de ser marcado. Então vamos de Eliel. O Jefferson precisa voltar a se concentrar no futebol. Ele não ganhou nada, ele não é nada. Ele tem um contrato, mas de prático mesmo, não ganhou nada, né? Ganhou a Série A2 do Paulista, mas estamos falando de outro nível agora de campeonato. Valeu, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Mais participações. Boa tarde, Bolis, a todos da programação Tigrão, CH, Opa. Legger. Aqui é Rodrigo, cidade de Campinas, bairro Vila Rica, Ponte Pretano, da pele até o osso.
Ô, Bolis, eu acho Oi. que sim, Bolis. Uhum. Ele não teve uma sequência no time da Ponte. Eliel, né? Pegou o Gé numa boa fase, o Pablo Diego no começo da Série B do Paulista. Perdeu um pouco de espaço, mas entrou em alguns jogos, entrou bem, colocou um pouquinho de fumaça ali. É um jogador da casa, é um grande jogador na minha opinião, só que o Mandorinha só não faz milagre. Mas assim, manteria ele sim, daria uma sequência boa para ele sim. Pelo menos esses 10 dias de treinamento, fazer uma reavaliação, fazer que nem o Tigrão aí falou, dar uma metidinha nesse caldo, deu uma metidinha no caldo, o time pelo menos lutou, representou, dentro do possível, antes da expulsão. Mas a minha opinião é essa, o Eliel sim, merece ser titular sim. Agora, quem que vai ficar no banco, pode ser o Gé mesmo, até porque parece que está com uma cirurgia grave de hérnia e eu queria saber de vocês. Forte abraço, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. 971021493. Amigos da Band, Wesley Neves do Parque São Quirino, Bugrino. Beleza? Bolis, na minha opinião, Humberto Louser chega bem gabaritado para tocar o Guarani. Né? Tá mais experiente, ele tem um bom treino. Eu lembro que quando a gente subiu, ele era o cara que dava os treinos no Fujão do Brinco, o Fernando Diniz, né? Fugiu do Brinco, era ele que dava os treinos, era o Humberto Louser. Então, assim, é um cara que conhece muito e aprendeu mais ainda de futebol. Ele tá pronto para levar o Guarani para a Série A. Agora é preciso saber se a diretoria vai honrar os seus compromissos. Tá bom? Wesley Neves, do Parque São Quirino. Hoje e sempre, Guarani. Valeu, obrigado pela sua mensagem. Mais uma. É o Wesley Neves de novo, Bugrino. Tá. Vai lá. Oi. Tony tá tudo acertado com a América do Rio Grande do Norte. Essa informação eu tenho de um grande amigo meu que mora lá em Natal. E já apareceu nos portais, nos sites, por tudo por lá. Tá bom. Goleiro Tony, já acertou salário e tudo mais. Agora liberá-lo simplesmente sem pagar multa, não, né? Deixa ele pagar. Valeu, Wesley. Obrigado aí pela sua mensagem. Ainda não foi oficializado, mas tudo caminha por um acerto com a América de Natal, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Mais uma. Ô, Boris. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Fala, Edson. Beleza. Esse diretor de futebol que veio aí, agora me contratou. O Lucas. Disse que ia contratar um treinador experiente, que ganhou um monte de título. Aí vem com Louser. Humberto Louser. Esse é o treinador experiente que ele tem? Mas como tem falta de criatividade, né? A diretoria do Guarani parece que só sabe pegar lá o que já passou aí. O que passou, passou. É que nem trouxe o Valber. O pessoal falou, o Valber tem que jogar. O Valber jogou a primeira partida, nós vimos que é o Valber. É o mesmo de sempre, ruim pra dedéu. E agora vem com esse treinador aí. Tá de brincadeira, né? Ei, diretoria amadora, essa diretoria do Guarani, não? Brincadeira, hein? Tá bom, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua mensagem aqui conosco. Mais uma. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde. Só corrigindo o Tigrão aí, foi 2018 que o Fernando Diniz estava preparando o Guarani. Isso, na depois Série ele corrigiu. Foi o ano que o Bugrão subiu. Aqui eu tinha um de Hortolândia. Bugrino até a alma do crematório. Valeu, muito obrigado. Mais uma. Boa tarde, amigos da Band. Aqui é João Pedro, de São Bernardo do Campo. Fala, João Pedro. Agora há pouco, um companheiro pontepretano, assim como eu, falou sobre a jogada do Fábio Sanches lá num jogador do esporte, que não era o Wagner Love. Era o Ronaldo. Mas eu acho engraçado que estão crucificando o Fábio Sanches, mas aconteceu a mesma jogada no final do jogo, que o jogador do esporte fez isso na cara do Pablo Diego e ainda com o cotovelo, e o seu juiz não deu nada. Então eu não estou entendendo essas críticas ao Fábio Sanches. Sim, ele tem que ser mais disciplinado, mas é nosso melhor zagueiro. Quem que vai botar no lugar dele se estão achando ruim? Um abraço. Outro para você, os nossos comentaristas já debateram há pouco sobre o tema. Olha, mais mensagens de áudio já antes de texto. Fábio Santos acertou o Ronaldo e não Wagner Love. Isso, a gente já corrigiu. Boa tarde a todos da Band. Ontem mandei mensagem, fui mal entendido. Eu quis mencionar que Matheus, Jesus e Gé ficaram fora por conta de contusão muscular. Ao meu ver, foi muito estranho. E para mim, os dois já deveriam estar esquentando o banco já faz algum tempo. E sobre o Fábio Sanches, além de lento, ele chega atrasado nas jogadas. E nós sabemos, zagueiro que chega atrasado sempre faz a falta. É o Paulo Kikuchi. Valeu, Paulo. Um abraço para você. Está registrada a sua participação
já diria aquele narrador famoso. Olha, já a coletiva do Humberto Louser, hein? Nossa produção aqui já preparou com o Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi, a equipe comandada pelo Gil Kleber. Gabriel Ribeiro, é isso aí. Com o Giba, com o Gil, com toda a nossa equipe técnica. Já a coletiva do Humberto Louser, em princípio programada para as 18 horas. Pelo menos as últimas, o Guarani não andou atrasando, não. Então a gente vai tocando essa bola aqui. É o seguinte, hein? Um recado para você da Sanasa. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Uma campanha da Sanasa. Já tá na área o Vladimir Catarino. Vladimir Catarino atualizando as últimas do Guarani. Já tem a coletiva do Humberto Louser. Fala, Vladimir. Bolis, o assunto agora é Guarani, o efervescente Guarani, né? Afinal, aconteceu muita coisa aí nos últimos dias. Ontem foi apresentado o novo executivo de futebol, o Lucas Drubski. Também falou sobre a necessidade da contratação de reforços, a possibilidade da busca por reforços e hoje a confirmação da contratação do técnico Humberto Louser. O acerto com Humberto Louser aconteceu ontem, no final da noite, e o anúncio oficial hoje. 2 nomes estavam mais fortes nessa negociação com o Guarani. Além do Humberto Louser, o nome de Guto Ferreira também estava muito bem cotado, mas acabou sendo fechado, batido o martelo com o Humberto, que vem para sua segunda passagem no comando do Guarani. A primeira foi vitoriosa, conquista do Campeonato Paulista da Série 2, e agora o Humberto está voltando aí para tentar repetir esse bom retrospecto, esse bom rendimento no comando do Bugre. Já comandou, inclusive, treinamento nesta terça-feira. Guarani que volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro no dia 25. Jogo difícil, pega o Vitória no Brinco de Ouro. Jogo importante aí para o Guarani começar a somar, voltar a somar pontos e voltar a vencer, principalmente. Afinal, são 6 partidas sem vitória na competição. Para esta sequência, né, de temporada, para esta semana de intertemporada, essas 2 semanas, aliás, sem jogos, serão intensificados contatos para possíveis reforços. Ainda não dá para contratar, né? Até porque a janela de transferências ainda não foi aberta, mas já há conversas entre o Lucas Drubski, o executivo, e Humberto Louser com relação a possíveis jogadores que possam reforçar o Guarani para a sequência do campeonato. Mas também, se existe a porta de entrada, há a porta de saída. Alguns jogadores podem deixar o clube nesta janela. Alguns nomes citados do goleiro Tony, por exemplo. Tony já mostrou que não quer ficar. Tem propostas do América de Natal. Então há essa indefinição sobre de que forma o Tony vai sair. O certo é que ele não vai continuar no Guarani. Também o Lima é um jogador que não está sendo aproveitado, pode sair. O Felipe Griezmann também são alguns jogadores que podem deixar o Guarani aí depois desta janela de transferências que será aberta no próximo mês. São jogadores que não fazem parte dos planos e também, no caso do Tony, que não quer continuar no comando do Guarani. Além do Humberto Louser, chega para compor a comissão técnica o Ricardo Chuva. Ele vai assumir uma área relacionada à análise de desempenho. Humberto traz também o preparador físico Marcelo Rolim, que trabalhou no Bugre em 2017 e 2018. É natural, né, que ele traga jogadores e membros, aliás, da comissão técnica da sua confiança. Inclusive, é destaque, Boris e ouvintes do Esporte em Debate, no portal Carlos Batista, as informações de que o Lucas Drubski, o executivo de futebol do Guarani, vai debater com o Louser e os jogadores que vão ser liberados na janela. Provavelmente teremos um time, ou pelo menos jogadores diferentes do Guarani a partir da janela de transferências no mês de julho. Portanto, 2 semanas vai ter Humberto Louser para treinar, para preparar o time, visando o jogo contra o Vitória, marcado para o dia 25, no Brinco de Ouro, sequência e volta do Campeonato Brasileiro da Série B, meu caro Leandro Boles. Valeu, Vladimir Catarino. Já a coletiva do Humberto Louser. E claro que os nossos comentaristas estarão atentos, porque na sequência eles vão debater. Antes eu tenho um recado para você da Seara. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, hein? Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia.
Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Então experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o seu lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Um rápido intervalo, você segue participando conosco e já voltamos aqui na Band. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella, temporal rende muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, focalizando a classificação do Brasileirão. Em primeiro, Botafogo do Rio, 24. Em segundo, Palmeiras, 22. Em terceiro, Flamengo com 19. Em quarto, Atlético Mineiro, 18. Em quinto, Fluminense com 17. Em sexto, Grêmio com 17. Em sétimo, Atlético Paranaense com 16. Oitavo, São Paulo com 15. Nono, Cruzeiro 14. Décimo, Internacional com 14. 11º, Fortaleza com 14. 12º, Red Bull Bragantino 14. 13º, Santos com 13. Em 14º, Cuiabá com 12. Em 15º, Bahia com 9. Em 16º, Corinthians com 9. E os 4 últimos, 17º, Goiás com 8. Diferença de 1 ponto do Corinthians para o Z4. 18º, América Mineiro com 8. Penúltimo, 19º, Vasco com 6 pontos. Só uma vitória em 10 jogos o Vasco.
E o Coritiba é o 20º e último, apenas 4 pontos, nenhuma vitória em 10 jogos. Destacando que tem clássico, né? Dia 21, quarta-feira, semana que vem, na Vila, 20 horas, Santos e Corinthians. Classificação da Série B. Em primeiro, Novo Horizontino, 26. Em segundo, Vitória, com 25. Em terceiro, Vila Nova, 24. Em quarto, Criciúma, com 23. Em quinto, Mirassol, com 22. Em sexto, Sport, com 21. Em sétimo, Ceará, com 19. Em oitavo, Juventude, com 18. Em nono, Botafogo, 18. Em décimo, Atlético Goianiense, com 17. Em 11º, Guarani, com 16. Em 12º, Sampaio Correia, com 15. Em 13º, Ituano, 14. Em 14º, CRB, 14. Em 15º, Ponte, com 12. Em 16º, Londrina, com 10. E os 4 últimos, 17º, Chapecoense, com 10. Em 18º, Tombense, com 9. Em penúltimo, Avaí, com 9. E em último, 20º, o ABC, 6 pontos ganhos. Lembrando que teremos aí a 13ª rodada, retomando aí, somente na semana que vem, a Ponte jogando lá contra o Atlético Goianiense. Esse jogo aqui da Ponte é marcado, né, lá para Goiânia. Deixa eu ver aqui, certinho o horário, vai ser no dia 23, sexta-feira, 19 horas. No Antônio Ascioli, Atlético Goianiense, a Ponte, e o Guarani vai fechar a rodada. No dia 25 de junho, domingo, o último jogo da rodada, 18 horas no Brinco, Guarani e Vitória. Lembrando que Seleção Brasileira joga sábado, às 16h30, horário de Brasília, joga em Barcelona, no estádio do Espanhol, Brasil e Guiné. E na terça, dia 20, joga em Lisboa, às 16 horas, horário de Brasília, lá no estado de Senegal. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. De volta com o Esporte em Debate, 18 horas e 3 minutos. Vamos ao Brinco, YouTube da equipe do Guarani, YouTube oficial, apresentação do Humberto Louser ao vivo para você. Sua vitoriosa, como falei ontem aqui na minha apresentação, que a pessoa que sentasse aqui nessa cadeira não seria um aventureiro, não seria um cara novato. Quem está falando nesse momento é o Lucas, o novo executivo de futebol. Tem esse prazer de desfrutar, né, de ter desfrutado alguns títulos até aqui na sua carreira, e títulos importantes, inclusive de campeão da divisão que a gente está disputando. Então, a gente não quis errar, né, na escolha, não quis dar margem. Para você que está no YouTube da Rádio Bandeirantes, também a coletiva ao vivo de apresentação do Humberto Louser, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma pessoa que a gente entendesse que fosse a escolha mais segura para o momento do Guarani, e sem sombra de dúvida é você. Então a gente está muito, muito feliz, eu particularmente muito feliz de poder trazer você para cá, trabalhar com você, trabalharmos juntos, né, junto com a diretoria, com a comissão, com os atletas, para alcançar os objetivos do Guarani nessa temporada e assim por diante. Então queria desejar as boas-vindas agora de maneira oficial, que você seja muito feliz, atinja os seus objetivos pessoais, que com certeza os profissionais e coletivos juntos conosco serão atingidos também, e que você possa ter uma passagem aqui muito abençoada por Deus, que a gente tenha uma estada feliz juntos aqui. Muito bem-vindo. E também tem que também dar o presente aqui para uma camisa que ele já conhece bem, mas um número que está vago, né? Então eu queria que mostrasse aqui também, que seria importante, com nome, número
Se precisar entrar também, pode, né? Não dá um caldo ainda no... Tem que sustentar a pressão. Agradeço mesmo de coração, isso aqui é uma honraria, né? Camisa 10 do Guarani, vamos puxar aí, provavelmente eu devo esquecer alguém, Zenon, Neto, Amoroso, Fumagalli, que eu tive o privilégio de poder trabalhar junto, ajudando nessa conquista também. E dizer que eu estou muito feliz. Agora quem fala é o Humberto Louser, após receber a camisa 10 do Guarani. Vamos ouvi-lo. Como você bem frisou, que me projetou, foi meu primeiro trabalho como profissional. Então foi o Guarani que me abriu essa porta. E nesse primeiro trabalho a gente pôde ajudar o Guarani a voltar à primeira divisão com a conquista do título da A2. Trazendo alguns jovens também da base, dando oportunidade para alguns valores também, para que esses atletas performassem, tivessem algum desenvolvimento no profissional, para depois também ter algum tipo de resultado financeiro para o clube. Então, dizer que eu estou muito feliz de fazer parte novamente desse clube, um clube que me traz muitas boas lembranças, e dizer ao torcedor que chego com muito entusiasmo, com muita fome para conquistar. A gente sabe que a gente tem muito trabalho a fazer, mas a expectativa ela é muito boa e podem ter certeza que não faltará nenhum esforço do Humberto e da comissão, do grupo de atletas, para que a gente possa fazer o Guarani ainda mais forte, para a gente sim conquistar os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Agora vamos abrir para as perguntas. Pois não, Washington Mello ao vivo aqui na Rádio Central. Humberto, seja bem-vindo. Você já disse, né, que em 2018 foi o seu primeiro trabalho, né, como técnico, e você conquistou aí o acesso, conseguindo o título da Série A2. Agora, como foi aí o seu primeiro contato com os jogadores? Porque o Guarani não atravessa um bom momento, por isso que foi atrás de um outro treinador, né? São 6 jogos sem vitória. O que o torcedor do Guarani pode esperar desse time nas suas mãos daqui em diante? E mais uma vez, boa noite, prazer em tê-lo aqui novamente. Boa noite, prazer em rever o amigo. A gente sabe, o primeiro momento, o primeiro desafio nosso, né, como comandante, justamente resgatar, trazer de volta a confiança desses atletas. A gente sabe quando os resultados eles não acontecem, isso traz uma insegurança, uma instabilidade, e aquilo que é natural, o atleta ele não consegue desenvolver. Então a gente tem que dar essa segurança para eles. Isso, o primeiro bate-papo com eles foi justamente para isso, dar segurança para eles trazer à memória tudo de bom que eles já fizeram, não somente em outras equipes, mas aqui também no Guarani. A grande maioria desses atletas performaram, tanto com o Moza, como agora com o Pivete também. Então, em cima disso que a gente vai atacar, fazer com que eles tragam a memória deles, esses momentos que eles foram felizes. E é lógico, a gente vai ajustando, vai buscando evolução diária, independente se a gente estivesse na primeira colocação, a gente ia trabalhar nesse aspecto também, de buscar ajuste e evolução. E agora, no momento que a gente está com 6 jogos sem vitória, nós vamos trabalhar também, lógico, potencializando a característica individual de cada um, para que a gente possa trazer para o coletivo e assim nos fortalecermos como equipe, porque é isso que irá nos aproximar do resultado de vitória. São os nossos desempenhos. Então, é em cima disso que a gente vai atacar bastante, mas dando segurança, confiança para esses atletas, para que eles possam desenvolver todo o potencial que eles têm. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, da Rádio Essência FM do Portal Futebol Interior. Na sua gestão, as categorias de base terão oportunidade no time titular? Boa noite, Pedro. Sim, todos os trabalhos que eu realizei até aqui, tanto aqui no Guarani e em outras equipes, sempre tivemos um olhar também para as divisões de base. Eu sou oriundo de base. É claro que não é somente eu ter essa característica que a gente vai trazer, lógico, a gente vai observar jogos, a gente vai conversar com o departamento de base, a gente vai conversar com os treinadores de cada categoria, sempre que possível estaremos presentes também para acompanhar treinamentos e jogos, e a gente enxergando, identificando capacidade, qualidade desses atletas, potencial, lógico que a gente irá trazer para que eles possam conviver conosco em sessões de treinamentos, e eles vão ganhando o espaço deles na medida que eles foram tendo essas oportunidades. E aquele que souber aproveitar, ou que tiver essa condição, ou tiver preparado para o momento, com certeza a gente vai ofertar oportunidades, porque você só vai trazer novos ídolos quando você oportuniza uma oportunidade, uma chance para um novo atleta. Então, a gente vai ter sim esse olhar, como a gente teve em outros clubes e aqui também dentro do Guarani.
Tudo bem, Humberto? Antônio Lupe, Rádio CBN aqui de Campinas. Você saiu do Guarani com o título da Série A2 e o acesso à elite do futebol paulista. Você volta campeão alagoano, campeão goiano, campeão catarinense, campeão da Série B com a Chapecoense. Além dos títulos que você conquistou, o que mudou no Humberto, que deixou o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, que agora retorna com esses títulos e com todas essas experiências que você teve em vários lugares do Brasil? Boa sorte. Muito obrigado, boa noite. Lógico, as conquistas, né? O conhecimento de outras culturas, de outros estados também, isso te traz uma gama de experiência também. Claro que, como qualquer outro profissional, em qualquer outro segmento, você busca se aperfeiçoar, melhorar, atingir nível de excelência. Humberto não foi diferente, sempre buscando estudar, sempre buscando se tornar um profissional melhor. Então, é lógico que a gente volta mais experiente, com um pouco mais de bagagem com essas conquistas, com um pouco mais de vivência. Então, essas equipes qual eu passei em regiões diferentes, claro que traz uma bagagem maior. Humberto chega muito mais forte do que aquele que saiu. Por isso, a minha gratidão o Guarani abrir a porta para que eu pudesse vivenciar tudo isso que eu vivenciei também. Então, o Guarani, ele é importantíssimo nesse processo. Então, hoje a gente volta muito feliz, muito mais maduro e com a expectativa de poder ofertar todas essas vivências que nós obtivemos, junto com esse grupo de atletas que temos, junto com o staff de profissionais que temos aqui, com toda a diretoria, a gente encontra um outro Guarani, um Guarani mais fortalecido. Então, a expectativa é que a gente possa somar todas essas unidades, todas essas forças, para que a gente possa, dentro de campo, fazer um Guarani ainda mais forte. Estamos acompanhando a apresentação do técnico Humberto Louser. E aos colegas aqui presentes, eu sou o Victor Freitas, do Bugricast, prazer tê-lo aqui novamente, seja bem-vindo de volta. Você já iniciou essa Série B à frente de um clube, né? Começou o trabalho no CRB, foi interrompido e agora volta para o campeonato. Sei que você teve pouco tempo ainda para estar em contato com os jogadores, ainda está conhecendo o elenco, mas baseado no que você já viu desse campeonato à frente de outra equipe, viu dos adversários que você já viu desse elenco, o que dá para projetar para o futuro? Essa equipe, ela pode brigar por acesso? Boa noite. Como eu falei, né? Esse objetivo nunca a gente vai deixar distante. Claro que hoje a gente vivencia um momento mais adverso, já tem 4 ali figurando, a gente vai em busca desse objetivo, e o principal que nós vamos atacar justamente é nessa questão de resgate de confiança desses atletas. Porque você resgatando, você vai resgatar o potencial individual de cada um, e isso vai aflorar ainda mais a questão do coletivo, e isso também irá nos aproximar dos resultados de vitórias. Você conseguindo as vitórias, você se aproxima do pelotão lá da frente. Então nós vamos trabalhar muito. Então eu sempre carrego nas equipes qual eu passo, justamente a gente vivenciar o próximo adversário como se fosse a nossa Copa do Mundo. E assim a gente vai vivenciar cada pré-jogo do próximo adversário. Então nós temos um período agora, devido à questão dos jogos da seleção, então nós vamos aproveitar esse tempo com o máximo de qualidade que a gente puder, para que a gente possa, sim, ter uma equipe muito forte diante do Vitória e conseguir o nosso objetivo dentro de casa, que é voltar a vencer. Então, é isso que a gente vai atacar sempre o próximo jogo, como se fosse de fato a nossa Copa do Mundo, o nosso último jogo. Então isso nós temos que estar enraizado, criar essa identidade, e o Guarani é uma equipe que joga, então os atletas, quem trabalha no Guarani sabe que tem que ter essa identidade de uma equipe que propõe, uma equipe que toma a iniciativa, que se impõe em cima do seu oponente, que busca o resultado de vitória do início ao fim. Então é isso que a gente vai trabalhar nesse período, para que a gente possa voltar a vencer, e voltando a vencer, consequentemente, a gente aproxima do nosso sonho. Em nosso canal no YouTube, Humberto, com noite. Imagens primeiro, da apresentação. De volta, né? Recebê-lo aqui no Brinco de Ouro é uma alegria para todos nós. Tenho acompanhado muito da sua carreira, depois da sua passagem pelo Guarani, aquela passagem de 2018, um futebol de muita intensidade, né? Um time corria campo todo mundo se entregando, exigindo o máximo do atleta e o atleta dando o máximo. Acompanhei seus trabalhos posteriores, muito daquilo também implantado. A gente acompanha o trabalho do Guarani nesse início de Série B de Campeonato Brasileiro, e nós temos ouvido muitas críticas destinadas ao ataque, ao sistema ofensivo do Guarani, com grandes chances desperdiçadas. Mas a gente, humildemente, aponta que o grande problema do Guarani hoje é defensivo, é a quantidade de gols tomados. E eu destaco o teu trabalho na Chapecoense em 2020, quando você, além de subir, conquista o título, com uma defesa muito sólida, né? O forte da Chapecoense naquele ano era muito mais a defesa do que o ataque.
Como encontrar esse equilíbrio hoje no Guarani? Eu sei que você já deve ter analisado várias partidas do Guarani, por conhecê-lo muito bem. Encontrar esse equilíbrio entre uma boa defesa e um bom ataque para que o time consiga produzir os resultados. Boa tarde, amigo. Prazer em reencontrá-lo novamente. Você tocou num ponto que é a busca diária nossa, né? Que é equilíbrio, né? Então a gente vai trabalhar muito esse aspecto ofensivo, dar confiança a esses atletas, criar mecanismo para que tenhamos movimentações para gerar desequilíbrio ao sistema defensivo dos adversários que iremos enfrentar. E, lógico, trabalhar esse aspecto, né, esse fundamento que ele é importantíssimo. Então, hoje a gente precisa que tenhamos ali atletas com essa capacidade de bola parada, de falta, de arremate de média, de longa, preenchimento de área, de cabeceio, gestual técnico. Então, isso a gente vai trabalhar muito. E a questão defensiva também, como você bem frisou, se a gente pegar as equipes hoje que estão lá à frente, são equipes que sofrem poucos gols, né? Vem a minha memória aqui o Novo Horizontino, tem jogado, eu acho que as últimas 4 rodadas aí sem sofrer gols e conseguindo vitória, então isso ajuda muito. A competição da Série B é uma competição que as equipes, a vitória e a derrota, ela anda muito próximo. Então esse refino, esse equilíbrio a gente irá buscar nas nossas sessões diárias de treinamento. Então vamos ter o olhar, sim, para essas duas fases do jogo, né? Tanto a ofensiva como a defensiva, não também abrindo mão das bolas paradas, que são diferenciais, são bolas paradas que definem jogos também, seja ela de um arremesso lateral, seja ela de falta lateral, de escanteio. Então, isso nós vamos abordar também, esse tipo de trabalho. E as transições, né? O jogo hoje ficou muito rápido, as equipes se recompõem rápido, elas se organizam rápido e também transitam rápido. Então, a gente tem que buscar também esse aspecto. Então, essas sessões de treinamento servirão para nós trazer isso também, para que a gente possa criar essa identificação, essa identidade de uma equipe intensa, muito bem organizada e sabedor do que fazer com e sem bola. Roberto, boa noite. Diego Alves, da IPTV Campinas. Prazer falar contigo, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Ontem o Lucas foi apresentado aqui, a gente perguntou a ele sobre janela de transferência, né, que daqui a pouco vai se abrir. Ele disse, obviamente, que a primeira missão era contratar o treinador para, a partir daí, poder discutir sobre essas possibilidades. Já houve tempo de fazer uma avaliação do que você tem em mãos e do que vai precisar para conseguir fazer uma boa Série B aqui no Guarani? Boa noite. Ainda não, vou ser bem sincero, lógico que a gente já começou a acompanhar, já fui no departamento de análise, já pedi os jogos para que a gente possa estar assistindo com uma câmera mais aberta, que você consegue identificar, lógico, primeiro contato somente hoje, e aí nós vamos, com esse período que teremos aí de treinamentos, conhecer o grupo, identificar a característica de cada um, lógico que parte desse grupo eu já trabalhei em outras equipes, outros atletas já tentei levar para equipes minhas, então eu já tive um contato com eles, que é assim que a gente trabalha. O mercado, como você bem frisou, ele vai se abrir, a janela ela se abre, a gente tem que tomar cuidado, que também tem equipes que vão assediar os nossos atletas, e nós vamos identificar as nossas carências, e conversar internamente junto com o Lucas, com o Ricardo, com o presidente, com as pessoas destinadas aí, para que a gente possa, de fato, se achar necessário ir ao mercado para que a gente possa atacar de forma pontual para vir agregar valores ainda maior para esse elenco, para que a gente consiga, assim, atingir os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Boa noite, Humberto, Pedro, da TV Bandeirantes. Você até comentou da parada, quão importante é pegar o time nesse período, sem jogos, para poder trabalhar a equipe e conhecer ainda mais os jogadores? A importância de você poder conviver um pouco mais, a gente sabe que tanto a Série A como a Série B são jogos um em cima do outro, muitas vezes você vai fazer 4, 5 jogos, até mais, sem tempo para treinar, você só vai recuperar mesmo os atletas e fazer pequenos ajustes. Então, com essas semanas abertas, você consegue ter semanas de aquisições, seja na parte técnica, na parte tática, na parte física e também na questão emocional. Então, esse emocional que nós vamos atacar nesse primeiro momento, porque você conseguindo atacar nesse emocional, você vai potencializar automaticamente essas outras vertentes que eu mencionei, a tática, a física e a técnica. Então, é isso que nós vamos trabalhar bastante, aproveitar essas semanas para que a gente possa ter aquisição nesses aspectos, para que a gente busque esse equilíbrio e faça o Guarani ainda mais forte. Humberto, dos próximos 3 adversários que o Guarani terá, são 3 times que estão na parte de cima da tabela, né? O Vitória, o Mirassol e o Botafogo. Você já fez uma projeção de quantos pontos o Guarani tem que somar nesses 3 jogos e também no primeiro turno, né, para ter um segundo turno mais tranquilo?
Olha, a questão de... Isso aí é histórico, né? A equipe que ela consegue romper a barreira dos 30 pontos, ela está mais próximo do objetivo, do sonho, né, de atingir a Série A. Lógico que a gente, como eu falei, a gente vai sempre trabalhar sempre o próximo adversário. Claro que as mini metas a gente vai sempre fazer também, mas a gente ataca muito nessa questão do próximo adversário. Até para que a gente possa canalizar toda a nossa energia para essa estratégia do próximo adversário, para que a gente consiga, assim, o resultado de vitória. Então, como eu falei, estamos chegando agora, muita coisa para se fazer. Claro que amanhã a gente já começa a fazer esse esboço, estudar os nossos próximos adversários, mas a nossa energia será canalizada no nosso próximo adversário, que é o Vitória, e muito em cima da gente, naquilo que a gente precisa de fato melhorar, tanto no aspecto ofensivo como defensivo. Então, nesse primeiro momento, a gente vai atacar muito naquilo que a gente precisa evoluir. Eu gosto muito, quando eu falo nós, né, da nossa equipe, nós gostamos muito ali de atacar justamente na nossa equipe, saber de fato o que a gente tem de fortaleza, aquilo que a gente tem de fragilidade, porque é nisso que o adversário vai nos estudar. Então, nós temos que atacar, conhecer muito a gente mesmo, para que a gente possa estar tornando uma equipe cada vez melhor, e assim depois a gente estudar o nosso oponente também, para que a gente possa identificar as suas fragilidades e atacar esses pontos para que a gente consiga o nosso objetivo de vitória. Estamos acompanhando Humberto, os jogadores a coletiva do Humberto Louser. Com algum e pretende contratar mais jogadores na janela de transferência? Sim, já trabalhei com alguns, já tive a oportunidade de falar com outros também que aqui estão para tentar levar para a equipe com a qual eu trabalhei. E a janela, como eu falei anteriormente, a gente vai sentar, vai identificar as carências, não somente o Guarani está atento ao mercado, como também todos os clubes da Série A e B, todo mundo atento nessa janela. Então o mercado ele vai ser aquecido novamente. Então primeiro nós temos que olhar para dentro, identificar aquilo que a gente tem de qualidade, e se a gente entender que tem que buscar algo no mercado, a gente vai conversar com a direção para que a gente possa pontualmente trazer essas peças que vêm agregar ainda mais valor para esse grupo que aqui está. Tá bom, né? Humberto, vamos deixar o mais Vitor uma. perguntou, e no início da pergunta dele, ele falou sobre o seu trabalho no CRB, então você conhece um pouco CRB que da competição. só teve uma vitória na Série B. No começo, muita coisa vai mudar até o fim da Série B. E ela não tem os chamados grandões, né? Os times que estiveram na divisão nos últimos anos. Como é que você avalia o nível técnico, até por essa experiência que você teve no CRB e o que você está acompanhando das equipes que disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Estou vendo muito equilíbrio nas equipes, né? Então, mais do que nunca, aquilo que eu mencionei anteriormente aqui, que a Série B, a vitória e a derrota, ela anda muito justa, a Série A ela já tem um distanciamento, né? Até pelo nível de investimento, de qualidade de algumas equipes para outra. Na Série B, ela caminha muito justa, ainda mais nesse ano que os grandes não estão, eu falo os gigantes, né? Que tem um poderio econômico muito grande. Então, está muito nivelado, está muito igual, haja visto as surpresas que tem tido. Então, por isso que a gente vai trabalhar muito, olhar muito para dentro daqui, saber a qualidade que a gente tem, é um grupo forte. Claro que a gente identificando a necessidade de ir ao mercado, a gente irá para ainda qualificar ainda mais esse grupo, que eu tenho certeza, com aquilo que eu vi hoje no primeiro trabalho, se a gente conseguir tá fazendo cada dia mais, levando a campo a nossa melhor versão como foi hoje, eu tenho certeza que isso irá nos aproximar dos resultados de vitórias e, consequentemente, já nós vamos estar batendo a porta ali, a partir do momento que a gente entrar naquele bloco que todo mundo sonha, de lá a gente não irá sair mais. Tá bom. Tivemos aí um pouco mais de 20 minutos de coletiva, ao vivo, a apresentação de Humberto Louser, está de volta ao comando técnico do Guarani, também pelo YouTube. Deixa eu registrar a galera aqui, sempre participando conosco. Um abraço para o Wilson Roberto, também para o Marcos Santos, para o Carlos Silva, para o Arthur Henrique, Isael Venâncio Loretti, sempre participando, Carlos Matozinho também sempre aqui conosco, o Alexander Lennon, um abraço para ele, o Cadu também está por aqui, o Paulo Casarini. Valeu a todos que estão do nosso canal no YouTube. Transmitimos ao vivo também a entrevista coletiva de apresentação do Humberto Louser no YouTube com uma audiência sensacional. Não esqueça de deixar o seu like e também para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O CH e o Tigrão ouviram atentamente e já eles vão opinar sobre a coletiva do técnico Humberto Louser. Todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não?
A Serra Tico-Tico WS3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o seu dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápido das lâminas. Rápida e prática, a Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? E para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Vai de Uesco. Uesco, 10 anos construindo com você. Através do Fala Galera 971021493 você segue participando. Eliel deveria ser titular da Ponte. E aí você aprova a contratação de Humberto Louser? Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Esporte em Debate desta terça-feira. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização TOLS, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Torcedor bugrino, com o sócio campeão do Guarani Futebol Clube, você participa de promoção de prêmios e benefícios da rede de parceiros do programa. Entre no desafio Sócio Campeão, aumente o número de sócios e concorra automaticamente a 10 camisas oficiais autografadas pelos jogadores do Bugrão. Saiba mais pelo WhatsApp 19974178000. Acompanhe o Sócio Campeão também no Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão e torne o time do seu coração mais forte. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Leandro Bolle. Com B de bola, B de Bandeirantes, este é o Esporte em Debate desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Vamos juntos até as 19h30. Siga participando conosco do Fala Galera, 971021493. Eliel deve ser o atacante titular da Macaca para os próximos jogos? E para os bugrinos, você aprova o retorno de Humberto Louser, que há pouco foi apresentado no Brinco? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos.
Temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes. Ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o chimichurri. Chimichurri! A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora mesmo aromadeservas.com.br. Vamos então debater com os nossos comentaristas sobre a apresentação de Humberto Louser. Eu começo com você, CH. Eu numerei aqui alguns pontos que a gente pode debater, mas antes eu gostaria da sua avaliação. Qual a sua avaliação sobre a entrevista coletiva de apresentação de Humberto Louser, CH? Protocolar, né? Aquelas respostas que a gente já conhece, parte psicológica, recuperar a autoestima do time, vamos trabalhar com muita intensidade, tirar o melhor do grupo. É o que todo treinador fala. Eu nem esperava nada diferente, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, não é? Eu queria ouvir mais outras situações em relação à coletiva, mas está ótimo. Acho que ele tem que trabalhar, não precisa falar tanto, nem importa muito o discurso, né? Agora o discurso de boas-vindas, ele está muito, eu conheço um pouco o Humberto, ele está muito motivado para esse desafio, e é um desafio grande, não é fácil, não é? Ele sabe que a expectativa foi lá em cima, porque ele já passou, não é? Pelo brinco. Hoje, na tela da Band, nos donos da bola, nós fizemos uma enquete e deu mais de 80% de aprovação. Isso só deposita mais responsabilidade no trabalho do Humberto. Mas nada que ele não possa dar conta. Depende de uma série de fatores. Ele já foi campeão pelo Guarani, já jogou pelo Guarani, já conhece a torcida do Guarani, já conhece a imprensa, a cidade, mas isso não significa que vai dar certo. Então, tomara que ele tenha discernimento, apoio de todos, não é? Já que o Guarani escolheu o homem forte do futebol, escolheu Humberto para ser o cara do campo, que seja o seu treinador, feliz que ele tenha condição de trabalhar e que receba o apoio da torcida também, até para deixar ele trabalhar um pouco, para ele colocar as ideias em campo, não é? Em prática. Depende de uma série, repito, de fatores, mas o Guarani, à distância, me parece um clube organizado, não é? Mas dentro do campo precisa melhorar. O que foi feito até agora não foi bom, tanto é que o treinador foi substituído. É uma correção de rota, mas vamos torcer para que dê tudo certo. Ele tem capacidade para isso. Gostei da escolha do Guarani. Agora, todo mundo sabe quais são os aspectos que precisam melhorar. Alguns jogadores experientes precisam jogar mais futebol do que estão jogando. E na janela, se o Guarani tiver condição, o time tem que ser reforçado. Mas, em termos gerais aí, tudo que a gente já esperava de uma entrevista coletiva de apresentação. Boris. E para você, Tigrão, qual a sua avaliação sobre a coletiva no Humberto Louser? Eu coloquei aqui alguns fatos que eu gostaria de debater com vocês durante a coletiva. Ele diz que sai, né, volta para o Guarani mais forte do que quando deixou, trabalhará com a base e principalmente resgatar a confiança desse elenco. Como é que ele fará isso? Você acha que ele conseguirá fazer isso, Tigrão? Tem boas possibilidades. Tem boas possibilidades, ele é bom moço. O mais importante que eu captei na entrevista foi a alegria dele. Me parece muito feliz de retornar ao Guarani, mas não é aquela felicidade falsa. Não é aquela felicidade para jogar para a galera. Eu senti muita autenticidade na alegria dele de estar voltando para casa. E isso é muito positivo. E eu acho que se ele conseguir fazer 3 jogadores do Guarani jogarem o que podem jogar, Regis, Bruno Mendes e Isaac, 3 jogadores estão jogando muito menos, especialmente o Regis, do que podem jogar. Ele falou de resgate de confiança, tem que resgatar também o posicionamento, conversar com os caras, onde é que você gosta de jogar mais?
Você gosta mais de beirado ou centralizado? Você gosta de jogar vindo com a bola de trás ou gosta de receber a bola de costas? Qual o lado do campo que você melhor se adapta? Você tem preferência por jogar mais próximo da área ou gosta de pegar na linha média e entrar tabelando? Coisas desse tipo. Claro que se todo mundo falar que gosta de jogar no mesmo local do campo, não dá. Porque daí vai ficar um bolo de jogadores ali, o time vai perder o jogo. Mas aí é que é gerenciar funções. Aí é que é gerenciar características. E depois gerenciar pessoas. Negocia, ó, vou precisar de você aqui, você se adapta melhor aqui. Claro que você tem liberdade para fazer o que quiser, desde que a gente não desorganize o esquema. Eu acho que treinador é isso, ele tem que observar o material humano que ele tem. E a entrevista foi nessa linha de otimismo, falando de conquistas, falando da passagem dele, falando de utilizar a base, e isso é extremamente importante. Não tem outra alternativa para os clubes. Você percebeu que ele não falou nada de posição para contratar, não é bobo, ele não vai já chegar botando pilha. Ah, preciso contratar zagueira. A zagueirada já fica com os pelos em pé. Já fica de má vontade. Pô, mas espera aí, o cara chegou e já está falando de contratar logo para a minha posição. Então ele foi na boa, ele valorizou o elenco. Mas o que mais me chamou a atenção é a alegria que ele irradiou. A felicidade instantânea ou espontânea e instantânea, no momento em que começou a falar, ele já passou isso, que ele irradiou nas suas palavras. Isso para mim é o fato mais relevante. Boles. Bom, CH, ainda sobre o tema Humberto Louser e sua apresentação, quando perguntado em relação a reforços, ele disse que fará uma avaliação do elenco e ainda não falou com o novo executivo de futebol, o Lucas, né, que foi apresentado ontem, porque teve pouco tempo de contato, mas de que vai, evidentemente, procurar reforços pontuais, vai atacar pontualmente no mercado. Então, para quem espera muitos reforços nesta janela, pode tirar o cavalinho da chuva, porque em princípio isso não vai acontecer. Na sua opinião, quais são as posições mais carentes que você acha que o Guarani deve atacar nesta abertura de janela? Bom, o primeiro reforço que o Guarani vai garantir ou tem que garantir nessa janela é manter os jogadores, os principais, aqueles que estão se destacando. Porque o mercado ele vai ficar muito agitado. Para cima, para baixo, entra e sai, é loucura. É loucura. Dentro e fora, porque essa janela não é só no Brasil. Tem muita janela abrindo em vários lugares do mundo. Então, como o São Paulo, por exemplo, está recebendo já assédio pelo Luciano e pelo Caleri, pode acontecer com o Guarani também. Por que não? Pode acontecer um mercado aí menos agitado, mesmo menos aquecido e querer contar com um jogador importante no Guarani. Esse é o primeiro passo. Mas eu quero voltar, antes de responder a sua pergunta, que tem um detalhe que ele falou aí que eu achei significativo. Ele encontrou um Guarani diferente. Ele fez um elogio aí, ele deixou nas entrelinhas, mas ele quis dizer, não disse claramente, que o Guarani está mais estruturado do que o Guarani que ele pegou lá atrás, quando ele começou sua carreira. Isso é legal, isso é um ponto positivo, não é? Agora, falar sobre posições, eu acho que dá para reforçar em todos. Por exemplo, o Tony não vai ficar mais no clube. Se vai pagar multa ou não, goleiro, é um outro detalhe. Esse não vai ficar mais no clube. Vai ter que contratar um goleiro, tem que contratar zagueiro, tem que contratar meio campista, tem que contratar atacante. Agora o Guarani entende. Uma coisa é a gente falar aqui, outra coisa é o Guarani ter possibilidade de achar que tem que contratar. Então, existe uma distância. Eu tomo bastante cuidado para falar disso, porque a torcida cria uma expectativa e depende de uma série de fatores para concretizar essa história de contratação, de reforçar, de sair as compras. Não é tão simples assim. O primeiro aspecto é esse que eu falei, não perder as suas principais peças. Segundo, é tentar recuperar os principais jogadores ou aqueles que não estão rendendo. Eu acho que o terceiro ponto é ir ao mercado. Depois, evidentemente, de uma avaliação criteriosa,
para saber se aqui precisa, ali não precisa. Isso é uma coisa do clube, do treinador. O fato é a distância que a gente sabe que o Guarani precisa reforçar. Agora, vai depender do novo trabalho, e o novo trabalho está apenas começando, Boris. Tigrão, para fechar, algo mais a acrescentar sobre a entrevista coletiva que a gente acompanhou da apresentação do Humberto Louser? Sim. Desejar boa sorte a ele, é um cara boa praça, que tem identificação com o clube e que ele consiga fazer esse time jogar o que o time tem condições de jogar, que ele consiga extrair individualmente de cada um o máximo para fazer um conjunto o mais forte possível. E eu acredito no trabalho dele, acredito no carisma, acredito na história positiva que ele tem no clube e acredito neste altíssimo índice de aceitação ao nome dele. Eu acho que isso é muito importante para que ele tenha paz, tranquilidade, para que ele tenha muita confiança para iniciar o trabalho. É isso aí, boa sorte, portanto, ao Humberto Louser, 43 anos, em 2023 foram 30 jogos, 15 vitórias, mas na Série B apenas uma vitória comandando o CRB. Ele esteve, inclusive, no comando do CRB quando o CRB vendeu caro a classificação para o Atlético Paranaense, às oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo ganhou lá em Alagoas, mas acabou perdendo no tempo normal para o Atlético e acabou perdendo nos pênaltis a classificação. O futebol é um negócio de maluco, né? É. Ele estava no CRB, o CRB estava lá na ladeira abaixo, lá no rodapé. E o cara é bom treinador, pô. E aí, puxa, mas como é que vai fazer? Porque o Louser... um cara já com um salário um pouco acima aí, né? E ele foi campeão, né, Tigrão? Depois que deixou o Guarani, além de ter conquistado o título com o Guarani, ele foi campeão alagoano e campeão da Série B com a Chape. E campeão goiano também. Isso, com o Vila. Campeão goiano com o Vila, né? Então o cara vem crescendo na profissão, aí ganha o título regional lá em Alagoas. Aí vem o Campeonato Brasileiro, é só paulada. Ele com o grupo na mão, conhecendo. Bom, resumindo, um lugar que ele já tem identificação também, que ele já fez história, que já ganhou título. Aí uma campanha horrorosa. O que acontece? Demitido. E aí o cara que a torcida do Guarani tanto, mas tanto questionava, mas tanto pediu a saída, não a torcida toda, mas parte da torcida, dentro dessa amostragem que a gente tem aqui diariamente dentro do Fala Galera, dentro da interatividade muito salutar e muito agradável que a gente mantém com os nossos ouvintes. Mas uma parcela significativa arrebentava com o Daniel Paulista. Mas arrebentava, porque não serve, porque não dá, porque tem que trocar, porque não sei o quê. E o Daniel Paulista está parado. E o Louser, badalado já, campeão por lá, ganhou títulos aqui, acolá, não ganha um jogo. Aí vai para lá o Daniel Paulista, mandaram o Louser embora. Vai para lá o Daniel Paulista. 3 partidas, 3 vitórias. Ou 2 e 2 vitórias. Ou seja, inclusive estreando contra o próprio Guarani. E ganha o jogo dentro do brinco por 1-0. Então por isso que o futebol você tem que às vezes, né, esperar um pouquinho, não bater no peito, é isso, é aquilo, porque vai acontecer isso, porque eu tenho certeza, porque eu conheço o negócio, porque eu já vivi muito as coisas. Futebol surpreende, cara. Futebol é momento, futebol é ambiente, o futebol é um negócio chamado surpresa às vezes. O futebol, ele nem sempre, ou quase nunca, ele é provido de lógica, ele é cheio de imponderabilidades. O que é verdade lá não é verdade aqui, o que é certo aqui é incerto lá, e assim nós vamos levando. Por isso que fica, como dizia o Chico Sarno, ex-treinador de futebol, há muito tempo falecido, inclusive ele foi o treinador da Ponte na tragédia de 1965, chamado famoso jogo contra a Portuguesa Santista, que a Ponte perdeu aquele jogo que não sai da memória aí dos mais antigos, 1-0, gol do Samarone, a Ponte jogava pelo empate para subir. E ficou mais 5 anos na fila, ficou 10 naquilo que é hoje a Série A2, de 60 a 69. Aí subiu em 69,
montou um time. O Chico Sarno, que treinava esse time de 65, que a Ponte perdeu dentro de casa, com um dos maiores públicos da história do estádio Moisés Lucarelli, não por esse jogo, mas um livro que ele escreveu, ele chamava e colocou o título no livro, salvo engano, de A Dança do Diabo. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Veja um exemplo aqui. O Loser estava no CRB. Tem moral lá. Não ganhava jogos. O Daniel Paulista estava aguardando uma oportunidade. Foi para lá. Começa a ganhar todos os jogos. Até agora está numa situação assim, de quase rei de Maceió. Esse é o futebol. E o que nos impede de imaginar que o Loser vem aqui depois de uma série de 6 jogos sem vencer, de 4 pontos ganhos em 18 disputados, e que não chegue aqui e enfileire aí 3, 4 vitórias consecutivas, mesmo pegando já de cara 3 times que estão no alto da tabela, e 3, inclusive o primeiro, já esse do dia 25, que é o Vitória, o líder da competição até agora. O que nos impede de acreditar nisso? Com tudo aquilo que a gente vê no futebol, no dia a dia, nessas trocas, nas surpresas, nas coisas às vezes que tecnicamente a gente não consegue explicar, mas elas acontecem. E pronto. E a gente está aqui para ir ponto a ponto analisando aquilo que acontece, tentando entender e, claro, passando as nossas impressões. Com certeza, só corrigindo, Humberto Loser foi campeão goiano com o Atlético Goianiense, não com o Vila Nova. Eu ia falar para você, foi com o Dragão. Isso. Foi com o Dragão. Série A2 com o Guarani, também, Catarinense 2020 com a Chape. Curitiba, né? Mas não foi campeão, né, Tigrão? Depois que ele deixou o Guarani, o maior time que ele dirigiu foi o Curitiba. E teve lá um momento muito legal. Depois a coisa desandou. É assim, do treinador mais famoso do mundo, de Carlo Ancelotti ao Zé Pinguinha, que está começando no infantil da Prudentina, todos eles. O Zé Pinguinha no infantil da Prudentina, o Carlo Ancelotti, o Pepe Guardiola, todos eles vão permanecer e vão triunfar somente obtendo resultados. Fora isso, o resto é tudo, sabe, narrativa. É tudo conversa. É isso aí. Então, o Humberto Loser, campeão com o Guarani da Série A2 em 18, com a Chape, campeão catarinense em 20, da Série B em 20 também. Claro, o acesso. E com o Atlético Goianiense, campeão em 2022. Neste ano estava no CRB, mas após 3 derrotas seguidas, acabou sendo demitido. O último jogo que ele esteve no comando técnico de um time foi justamente o CRB, no dia 27 de maio. Siga participando conosco, você está na Rádio Bandeirantes, estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Você no seu carro com o rádio ligado, pelos aplicativos e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumo aos 20 mil inscritos. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com terra e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Uma campanha da Sanasa. Já vou registrar a galera em mensagens de áudio, mensagens de texto, 971021493. Vamos juntos até às 19h30. Agora o Vladimir Catarino retorna trazendo informações da Macaca Ponte Preta aqui no Esporte em Debate. O Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que se reapresentou ontem depois do empate contra a equipe do Sport pelo placar de 1-1 no domingo, e agora terá, assim como as demais equipes das séries A e B, 2 semanas de preparação para a próxima partida dia 23 contra o Atlético Goianiense fora de casa.
Mais do que o trabalho dentro de campo, importante para o técnico Felipe Moreira, Boris, o pensamento também é pela recuperação de jogadores entregues ao departamento médico ou aqueles que estão sentindo dores. Casos, por exemplo, do Felipinho, do Mailton, do Pablo, Diego, Matheus, Jesus, alguns que ficaram de fora, inclusive do jogo contra o Sport. Também há uma preocupação com relação ao atacante Gé. O Gé que não jogou contra a equipe do Sport com dores, há uma suspeita inclusive de hérnia de disco. Pode ser esse o problema do Gé. Claro que novos exames, novas avaliações vão ser feitas para saber exatamente qual o problema que atinge o atacante da Ponte Preta. Mas quem falou sobre esta importante semana, ou esse importante período de folga / preparação para a sequência da temporada, é o Matheus Silva. O zagueiro, que foi muito bem na partida contra o Sport, ele falou inclusive sobre esse empate conquistado em Campinas e sobre esse período que a equipe vai ter sem jogos na sequência da temporada. Eu acho que é bastante importante, né, para a nossa equipe, até mesmo que havia um desgaste muito grande, vários jogadores sentindo, então é importante para ter todo o grupo à disposição. E acima disso é importante para a gente treinar taticamente, fisicamente e até mentalmente. Com certeza essa parada vai ser muito boa e muito importante para todos nós. Matheus Silva, que foi eleito, pela equipe Bandeirantes, o craque do jogo na partida em que a Ponte ficou no empate com o Sport. E o Matheus Silva falou sobre o bom momento defensivo da equipe da Ponte Preta, Se não vai muito bem ofensivamente, defensivamente a equipe está indo bem. Afinal, nas últimas 6 partidas sofreu apenas 3 gols, uma média de meio gol por jogo. O Matheus falou exatamente sobre a importância de manter esse retrospecto, manter essa concentração pelos bons números positivos no sistema defensivo da Macaca. Cara, eu acho que a gente vem evoluindo, jogo após jogo. Eu acho que a gente tem que seguir crescendo, trabalhando forte. Não só o setor defensivo, como toda a equipe. Eu acho que é importante para o grupo crescer junto, todo mundo crescer dentro da competição, porque a competição exige isso. E muito feliz. Eu acho que a gente está suportando bem os jogos, está sabendo sofrer quando tem que sofrer. E é seguir evoluindo cada vez mais. Por fim, Boris e ouvintes do Esporte em Debate, Matheus Silva falou sobre a pressão, A Ponte Preta está apenas 2 pontos acima da zona da degola, da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E o Matheus Silva falou sobre a importância de manter a concentração e de como é se sentir pressionado pelos resultados, pelas vitórias que não estão acontecendo na competição. Cara, a gente sabe que a pressão no futebol, quando o resultado não vem, ela existe, é normal. A gente tem que saber lidar com a pressão, trabalhando dia a dia, dando o seu melhor, porque só assim a gente vai aliviar essa pressão, fazendo bons jogos. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a fazer grandes jogos o mais rápido possível aí na sequência. Este Matheus Silva, zagueiro da Ponte, Macaca, portanto, começa essa intertemporada, volta a campo no próximo dia 23 contra o Atlético Goianiense fora de casa, sem o Fábio Sanches, que foi expulso na partida contra o Sport. Falamos da Macaca, aqui no Esporte em Debate. Valeu, Vladimir Catarino, atualizando as últimas da Macaca. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. É parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas Sealant, Vinil Cibrap, que é o melhor da América Latina, automatização TOS e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas, mais de 20 anos de experiência, referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte, para clubes, academias, condomínios e hotéis. E se for de reforma que você precisa, pode também contar com a Renova. Equipe, mão de obra, materiais utilizados e projetos. É tudo de primeira. Qualidade com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira mais no site renovapiscinas.com.br. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. Com CH e Tigrão, os nossos comentaristas do Esporte em Debate, debatendo um pouquinho sobre a Ponte Preta, Macaca que agora se prepara para o próximo jogo, que vai demorar um pouquinho, é bem verdade, contra o Atlético Goianiense. O Matheus Silva está dizendo que a Ponte teve uma evolução no sistema defensivo, há essa preocupação em relação ao próprio Fábio Sanches, o acúmulo de cartões.
E qual que você acha, CH, que deve ser a forma que será aproveitada e deve ser aproveitada pelo Felipe Moreira para recuperar esses jogadores e, consequentemente, ajustar esses detalhes táticos para a Ponte evoluir na Série B, CH? Bom, primeiro o aspecto físico, a afinação no aspecto físico, preparar melhor esse grupo. Esse é um aspecto que eu considero importante. Segundo aspecto, recuperar ou tentar recuperar aqueles que estão machucados. A parada pela data FIFA pro futebol de Campinas está sendo extremamente necessária e positiva. O Guarani trocou de treinador, precisa de mais tempo para trabalhar e a Ponte precisa de tempo para trabalhar. Não é? Precisa treinar o time. Eu não conheço outra maneira para você ajustar um time de futebol a não ser treinando esse time. E para treinar você precisa de tempo. Com esse calendário maluco de jogo em cima de jogo e viagens muito grandes, né? O país, o nosso Brasil, tem dimensões muito grandes, né? Então, cada deslocamento, 1-2 dias, e você não consegue treinar o time. Tomara que o Felipe consiga treinar o time, que ele consiga melhorar a sua equipe. Em todos os aspectos a Ponte precisa melhorar, defensivamente, ofensivamente, e tentar experimentar mais, treinar mais esses jogadores que estão entrando aí agora, principalmente na última partida, esses jogadores que da base ou não, do sub-23 ou não, mas esses que a gente conhece menos, para dar rodagem para essa gente. Porque ele não tem outra alternativa. Se ele não conta com aqueles mesmos, ele tem que buscar dentro do clube alguma alternativa. E eu acho que se olhar ali direitinho, pegar a lupa, vai encontrar. Porque a bola que alguns estão jogando pode substituir com toda... Olha o que aconteceu contra o Sport, um time bem montado, um time forte dentro da divisão. A Ponte deu conta do recado, jogou bem o primeiro tempo e foi com jogadores aí que, poxa, se todo mundo tivesse à disposição, poucos acreditariam que algumas peças seriam escolhidas para começar uma partida contra o Sport. E funcionou. Eu acho que o Felipe tem que ter essa coragem. É assim que ele vai consolidar o trabalho dele. Evidentemente que ele não pode ficar rasgando nota de 100. Não é isso que eu estou dizendo. Mas alguns jogadores aí que não estão rendendo absolutamente nada dentro do brasileiro, né? Eles precisam receber um chacoalhão, um banco de reservas, não é? Essa coisa, por exemplo, do Fábio Sanches, que considero, tecnicamente, essa coisa de tomar muito cartão, essa parte indisciplinada dele, né? Esse destempero dele nessa temporada. Eu considero o Fábio Sanches, tecnicamente, o melhor zagueiro da Ponte, só que ele está em péssima fase. Péssima fase. Está chegando atrasado, está tomando muito cartão. Então, alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ficar olhando, colocando o cara para jogar e vendo que realmente o trabalho dele não está condizente com o que a Ponte precisa. Então, alguma coisa tem que ser feita. Conversa, banco de reservas, descanso, paga salário atrasado, não sei. Alguma coisa com ele está acontecendo. E o técnico tem a missão de resolver esse tipo de problema. Entre outros problemas. A gente sabe que a Ponte não tem poucos problemas. Mas é mais ou menos por aí. Boles. É isso aí. Bom, Tigrão, ainda com relação ao assunto Ponte Preta, com a saída do Guipira, o Felipe Moreira conta agora com Pablo Diego, Gé, Eliel, Dudu e Paulo Baia para o sistema ofensivo. Tá bom de bom tamanho? São jogadores aí que o técnico pode contar até o final da temporada ou a Ponte carece de reforços neste setor ofensivo, Tigrão? Não tá bom, não. Nem quando tava aí o Guipira, não tava bom. Você vê, o Gé não tá numa fase boa, bota o Eliel. O Eliel se contunde e bota quem? Pablo Diego deu uma melhorada, mas vinha mal. Paulo Baia, até agora, não deu nem pra gente avaliar. Tem esse outro menino que jogou domingo aí, né? Que entrou na partida e veio lá do Paraná. Como é que é o nome dele, Boris? Me ajuda aí. Qual é, Tigrão? Me desculpa, qual? Não, entrou contra o Sport, entrou no lugar do Eliel. Eu vou achar aqui já, só veio. Fez a estreia, inclusive. Deu lá uma arrancada e tal, mas não dá para dizer nada. Então, são jogadores ainda muito questionáveis, né? Jogadores ainda
que a gente não consegue, o do Ratamoto mesmo, que às vezes entra bem, às vezes entra desligado, aí vai começar uma partida, é substituição certa. Então a Ponte precisa de mais 2 atacantes aí, porque quantidade não tá ruim. Foi o Thales, Tigrão. Thales, então. Thales, temos que ver ainda, não dá para dizer, não, tá bom com o Thales. Né? Paulo Baia, temos que ver. Não dá ainda para cravar o punhal. Paulo Baia. Dudu Ratamoto. Não é esse o cara para resolver problemas sérios. É um jogador importante como opção. O Gé vai voltar a jogar? Ou vai ser esse Gé só de confronto, só de indisciplina, só de tentar jogar com o corpo e não pegar na bola que a gente tem visto nas últimas rodadas? E o Pablo Diego vai continuar crescendo? Ou vai ser aquele jogador que quando a torcida mais espera dele, ele desaparece? E o menino Eliel? É bom de bola, mas qual a sequência que ele teve até agora? Nenhuma. Ou entra uma partida como titular, como entrou, por exemplo, contra o Ceará e teve o infortúnio de se contundir no começo, estava muito bem, aí ficou 4 rodadas fora, aí volta. Mas volta porque o Gé se contundiu. Então, não deu para a gente ver o Eliel ainda 2 partidas seguidas. Desde quando ele foi promovido ao time de profissionais, a gente não conseguiu ver uma sequência de 2 jogos do Eliel começando o jogo. Digo, começou e terminou esse e o próximo também. Não, sempre um pedacinho aqui, outro ali, ou entra quando está o Pablo Diego contundido, ou entra quando está o Gé suspenso, ou entra quando está o Gé contundido, como foi o caso de domingo. Então, não dá para a gente, num campeonato desse nível de dificuldade, e a Ponte a 2 pontos de distância do 17º, que abre a zona de rebaixamento, ela não pode acreditar que com esse material humano instável, irregular, e que ainda não conseguiu transmitir nenhum tipo de confiança para a torcida, que seja suficiente esse manancial de ataque, independentemente da saída do Gui Pira, que também não disse a que veio. Participou, não jogou inteiro não, mas participou de 21 jogos. Assistência, 0. Gol, 0. Pô, não é esse o cara também que ia resolver. Mas mesmo que ele tivesse aí, a minha resposta seria a mesma. Eu não estou dando essa resposta porque o Gui Pira foi embora. Pô, não é o Dadá Maravilha que foi embora. Não é o Parraga que foi embora. Não é o Washington, mega massa, coração valente que foi embora. É o Gui Pira, com todo respeito. Não é o Lúcio Bala que foi embora. O Tuta. Não. É o Gui Pira que foi embora. Respeitando o ser humano e o profissional. Mas a saída dele ou a permanência dele não mudariam absolutamente a minha opinião formada a respeito do assunto. Tem que contratar pelo menos 2 atacantes de qualidade. Aliás, a Ponte tem o segundo pior ataque da Série B, com apenas 7 gols marcados, só perde para o ABC, que marcou 6, e o Avaí aparece na 3ª colocação com 9 gols marcados. É muito pouco gol. É muito pouco, é greve de gol. Em compensação, a Cozinha, nos últimos 6 jogos, a defesa da Ponte tomou 3 gols. Fiz a conta, já puxei tudo aqui. Meio gol por jogo. Quer dizer, se o ataque tivesse feito média de 1 por jogo, a história seria outra. Porque a Ponte tem 2 0-0 aí. Tem 1 0-0 com o Sampaio Correia, lá. E tem 1 0-0 aqui contra o fortíssimo ABC. Se o ataque tivesse feito 1 golzinho lá contra o Sampaio, e 1 golzinho, não estou falando nem do jogo de Mirassol, não estou falando de jogo que a Ponte perdeu. 1 golzinho lá no Maranhão, em São Luís, e 1 golzinho aqui contra o ABC. E tem o Ceará também. Contra o Ceará foi 0-0. Mas o Ceará ainda é um time mais gabaritado. Mas vamos botar na sexta. Sim. 1 gol contra o Ceará, 1 gol contra o Sampaio Correia, é pedir muito, e 1 gol em casa contra o ABC. Olha o que eu estou pedindo. A Ponte teria 6 pontos a mais. Com os 12 que ela tem, 18.
estava brigando por G4. Então, fica claro, e também não adianta jogar tudo na conta do ataque. Porque também se a bola não chega com qualidade, se quem está armando o time, quando o Elvis não está no time, quem arma o time é o Matheus Silva. Quer dizer, os meias da Ponte pararam de jogar, os meias que foram tão bem e que deixaram a Ponte com o melhor ataque da Série A2, né? Tô falando de Elvis e de Matheus Jesus, pararam de jogar. Quem é que mete as bolas? Quem é que tenta achar um atacante lá na sorte? A zaga. A bola passa por cima do meio de campo. A bola vira drone. No meio campo da Ponte, a bola vira drone, só por cima. Ligação direta, bum, bum. O ataque parou de fazer. Com um golzinho, mísero gol da Ponte. Nesses 3 jogos aí, incluindo o Ceará, e eu já tinha falado do Sampaio Corrêa e ABC, que foi o penúltimo jogo aqui, e a pontaria, né, de 12 para 18, né, teria 2 pontos a mais em cada uma dessas partidas. Você dá uma olhada rapidinho aqui na classificação, e eu tô igual o Edu Pinheiro, quando você quer que ele abra rápido, ele demora. Ó, o quarto colocado já tem 23. Isso, Criciúma. Então a pontaria a 5. Pô, tá na briga. Agora, com 12 para 23, 11 pontos num campeonato equilibrado desse, como é que você tira, Boles? É difícil. Hã? É difícil. Só pode acontecer, né? O Lúcio Bala com 22 anos, Mestre de Cá com uns 23, né? Vanderlei Paiva com uns 28, trouxe aí também, deixa eu ver, o Marco Aurélio, pai do Felipe Moreira com uns 26 anos, né? Aí você bota o Mega Massa aí com 25 anos, o Carlos no gol, aí na zaga você bota o Oscar aí voltando da Copa de 78, aí com 22 anos, é isso. Aí você vai tirar 11 pontos para chegar no quarto, hein? Não estou falando na liderança, para chegar no quarto. Então o passivo já é muito grande. A briga da Ponte, nesse momento, é se distanciar da zona de rebaixamento. Mas precisa fazer gol. Falar de classificação é iludir o torcedor. Pelo menos nesse momento. Eu não estou dizendo que não dá. Tem muito campeonato pela frente. Mas nesse momento, foco total em tentar alargar essa distância para o quarto colocado. Não precisa ficar olhando para o 17º, perdão. Não precisa ficar olhando muito para o quarto. 17º é o quarto de baixo para cima. Tem que sair, tem que fugir, tem que abrir a distância do 17º. Olhar para o quarto agora é vender ilusão. E eu não gosto disso, não. É isso aí, são 19h07 em Campinas, é o Esporte em Debate, vamos juntos até às 7h30, já tem o Na Lata. Antes eu tenho o recado da Sudeletro, que encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automoção e hidráulica para seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é marca registrada Sudeletro e melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo assim o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas, fica na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade, ou entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Eu repito, 999450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Esporte em Debate aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes, é o Esporte em Debate, já a participação da galera. E atenção, você que quer dar aquele up para melhorar a sua performance na hora H e surpreender quem você ama. Se você sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido, não deixe que isso atrapalhe o seu momento a dois. Corre agora para cuidar da sua saúde sexual. Agende a sua consulta na Clínica Upman e comece seu tratamento personalizado e ainda com sigilo absoluto. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 998005939. 998005939. Atendimento presencial ou ainda online por telemedicina. A Clínica Upman está com condições exclusivas para este mês de junho, que é o mês dos namorados. Agende a sua consulta e confira o que a Clínica Upman preparou para te ajudar. Corra, aproveite, ligue ou envie um WhatsApp para 19 998005939. A Clínica Upman quer cuidar da sua autoestima e trazer de volta a sua confiança para que você desfrute de toda a felicidade ao lado da sua parceira ou parceiro. Então você já sabe, sexo é saúde. Na Clínica Upman, médico responsável, Dr. Regis Machado, CRM 54867. Vamos com a participação da galera, mensagens de áudio, mensagens de texto. Eu começo destacando aqui as mensagens de texto. Um abraço pro pessoal lá do Matão, Sumaré, tá dizendo que a Ponte não tem dinheiro para contratar. Boles, se tem uma coisa que eu aprendi na vida depois de tanto acompanhar futebol, é que quem uma única vez na vida já possa ter acompanhado uma entrevista de apresentação de treinador ou jogador, já viu absolutamente todas na sua vida.
todas absolutamente iguais. É a opinião do Wagner aqui de Campinas. Valeu, Wagner, um abraço pra você. Boa noite, Boles, é o Batata de Rio Preto. Manda um abraço pro CH e pro mestre Tigrão. Eu acho que o Eliel ainda precisa ser melhor lapidado. E um bom puxão de orelha no Gé e também no Matheus. Valeu, um abraço, Batata, sempre conosco. Boa noite, bem-vindo de volta, professor Laurinha, minha neta Giba Bugrino de Hortolândia. Valeu, Giba, um grande abraço para você. Boa noite, Eliel, mesmo voltando de contusão, tem que ser titular absoluto, pois com o Hélio mal jogava. É a opinião do Carlos Matozinho de Itatiba. Vamos com as mensagens de texto, aliás, de texto já foram, as mensagens de áudio agora aqui no ar da Bandeirantes. Boa noite, Boles, boa noite, CH, boa noite, amigos da Band. Meu nome é Adirson, moro no Jardim do Trevo e sou ponte pretano e continuo sofrendo com essa macaca. Mas vamos lá. Eu acho que o Eliel devia ser o titular. O Gé poderia ter sido afastado já há algum tempo, porque só arruma briga e reclama. Egoísta, não passa bola. Matheus Jesus não quer jogar mais na ponte. E o Fábio Sanches, o custo-benefício dele hoje está muito alto. A cada 3 partidas é um cartão. Encosta também. E coloca o menino que entrou lá no domingo, o rapaz lá, acho que é Tomás Kaique, dá moral para aquele cara que eu acho que ele tem condição de entrar. E o Edson também é um bom substituto. Quem quer jogar, joga. Quem não quer, encosta. E agora na janela manda procurar clube. Não aparecer ninguém da Série A ou B, empresta para ser o D. Vocês comer pão com o diabo amassou para eles aprenderem a gostar de quem gosta deles. Porque até agora é só decepção. Campeonato Brasileiro, os 3 estão decepcionando. Fábio Sanches, acho que ele joga mais do que joga. Mas está na hora dele calçar a sandália da humildade e baixar a bola. Isso serve para os 3. Um abraço, fique com Deus. Outro para você, mais uma. Meu áudio foi um pouco longo e eu esqueci de falar do tema, né? Sim. Eliel, desde a época do Hélio dos Anjos, que não era para ter ficado no banco, era para ser titular desde aquela época. O Gé veio aí, deu uma enganadinha e tal. Cresceram os olhos em cima dele. Psicologicamente é outro retardado. O cara que não tem preparo profissionalmente na base, nem nada. É um brucutu, não tem... Vai com tudo, de qualquer maneira. Todo jogo toma cartão. Um atacante que todo jogo toma cartão. Um volante ou um zagueiro toma cartão todos os jogos. É razoável, não é admissível. É ruindade, né? Porque quando o cara tem um pouquinho de técnica, ele demora mais a tomar cartão. Agora, um atacante toda hora tomando cartão amarelo, vermelho. Tudo... pelo amor de Deus, chega. Vamos dar oportunidade pro menino. Vamos contratar, viu, dele? Ou contrata ou cai. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Uma campanha da Sanasa. Bandeirantes. Mais mensagens de áudio no ar da Rádio Bandeirantes. Fala, Tigrão. Aí, Fala Tigrão. Aí, o pessoal da Band é Sérgio das Paineiras. Fala, Sérgio. Então, fui no estádio domingo, nosso glorioso, majestoso. Uhum. Cara, eu não tô vendo nada diferente aí desse esporte, esses times que são candidatos a acesso do que a Ponte. Vamos falar aí do Guarani também, que é outro time de Campinas aí que a gente respeita, mas somos rivais, né? Cara, a Ponte jogou bem melhor, tem um elenco igual ou melhor. Agora, o juiz foi bem safado, sem vergonha, né, cara? Se você expulsa um jogador porque ele foi pular e deu um impulso e pegou no rosto do outro, teve outro lance igualzinho do outro lado a favor da Ponte, que ele não expulsou o jogador do Sport. Então, acho assim, a Ponte tá faltando comissão técnica pra mim. Infelizmente o menino aí não vai dar certo. Eu acho que a Ponte vai mexer já. Se ela colocar uma comissão técnica boa, ela tem chance aí de brigar pelo acesso. Como todo mundo tem aí, né? Porque realmente é tudo igual. É tudo japonês, cara. Você pega o Sport, pega o Vitória, pega esses times que estão na cabeça lá em cima, são todos iguais. Não tem muita diferença, não.
Então vamos lá, eu acho que tem que trocar a comissão técnica. Volta o menino que estava revelando jogador, que é o Felipe Moreira, pro Sub-23, Sub-20, e coloca um cara, chama o Hélio dos Anjos de volta, cara. Faz um acordo com o cara. Eu acho que no futebol, cara, tudo é possível. A gente tem que trabalhar com o resultado e com o negócio. Então tá bom? Valeu. Eu acho que se chamar o Hélio dos Anjos, ele volta. Abraço. Valeu, Sérgio. Rapidinho a opinião dos comentaristas sobre o início, né, da fala do nosso ouvinte sobre este equilíbrio no Campeonato Brasileiro da Série B. CH, você concorda? Não há um grande time que está jogando tanta bola assim, que mereça um destaque, o campeonato é mais equilibrado, ou você não concorda com isso? Então, Bolis, existem equipes mais acertadas. Super time não tem. O campeonato está muito equilibrado. Mas esses, você veja, o líder do campeonato é o Novo Horizontino. É surpreendente essa campanha. Até acho que não vai ser sustentada até o final. É um palpite, tá? Não porque eu acho o time ruim, não é isso. Mas eu acho que é anormal esse número de pontos para a equipe que tem. Apesar de estar fazendo um bom trabalho, encaixadinho, jogando direitinho, mas eu acho pouco provável que o Novo Horizontino se sustente lá em cima. Eu acho que existem outras equipes que estão fora do G4 que têm mais condição que o Novo Horizontino. É questão de momento, não é? Agora, super time não tem, não. O campeonato realmente está muito equilibrado. E é uma coisa que eu tenho, assim, certeza de verdade. Esse ano é o ano que os times têm que fazer sacrifício para subir, não é? Uhum. Tem uma notícia que eu li hoje na hora do almoço, a Liga está avançando, o grupo Mubadala, que é dos Emirados Árabes, fez uma nova proposta, agora para comprar 12,5% do direito de transmissão de todos os clubes, entre eles Ponte e Guarani. As coisas vão acontecer no ano que vem e seria muito salutar estar na primeira divisão para ficar bem próximo da festa. Se é que a Liga vai acontecer o ano que vem, tá? Porque os clubes mais olham para o próprio umbigo do que pelo bem comum, o bem de todos. Sempre foi assim, infelizmente, me parece que vai continuar. Eu lamento muito isso. Então, essa janela e o acerto dos times tem que acontecer rapidamente. Mas respondendo objetivamente, eu acho que o campeonato está bem equilibrado sim, Boris. E para você, Tigrão, qual a sua opinião sobre o tema equilíbrio? Aliás, algo levantado pelo próprio Humberto Louser hoje na coletiva, ele disse, né, sobre esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro da Série B. Muito equilibrado, muito equilibrado. Eu já vi Sport contra a Ponte, eu já vi o Vitória contra a Ponte na estreia, né? Nós já vimos o Vila Nova contra a Ponte contra o Guarani. Nós já vimos o Ceará, que era bicho-papão contra o Guarani, contra a Ponte. E posso falar um negócio para você? Ó, quem não subir esse ano merece um diploma lá em dezembro. Diploma com festa de formatura e baile. Vai ser formado, vai ser graduado em incompetência. Nunca foi tão fácil subir. Campeonato nivelado por baixo. A Ponte jogou um tostãozinho de bola domingo no primeiro tempo. Foi muito melhor do que o Sport, que vinha aí liderando o campeonato por pontos perdidos, porque ele tem 2 pontos a menos. E não fosse a bobagem do senhor Fábio Sanches, que devia ter consciência de que tem VAR, foi de leve, foi sutil, não foi para tanto. Pô, tem câmera para todo lado, é Big Brother. Velho, não fosse a expulsão de um jogador importante como ele, e a Ponte teria vencido o jogo do Sport. Ganhou do Vila Nova, fez um jogo no pau com o Ceará. Não tivesse o Eliel, que estava muito bem se machucado, talvez a Ponte teria uma outra sorte. Nunca foi tão fácil subir. Nunca. Não tem ninguém sobrando no campeonato. Eu estou convencido disso. E quem não subir esse ano... mas não tem dinheiro. Cara, peraí. Já vi todo mundo. É jogar um tostãozinho de bola que faz aí 64 pontos. Agora,
Você faz 12 em 12 rodadas no caso da Ponte, faz 16 em 12 rodadas no caso do Guarani, aí é difícil. Já tem cara lá com 25, indo embora. Mas nunca foi tão fácil. Vou dizer de novo. Formatura no fim do ano para quem não subir. Vai ser graduado, pós-graduado e condecorado em incompetência. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o ponto da melhor pizza de Campinas, saborosa com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade de terça a sábado, muito bem servido, sem miséria, hein? São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E tem também a pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo, ambiente agradável. Conheça na Rua Boa Aventura do Amaral 788, entre as avenidas Dr. Moraes Salles e Aquidabã, em Campinas. Um ótimo lugar para reunir a família, a empresa, encontro com os amigos. Aliás, você pode agendar pelo WhatsApp 19 974106068. 974106068. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Vamos com Na Lata para fechar o Esporte em Debate de hoje. Responde na Lata. Vamos lá, os comentaristas vão responder na lata as perguntas que a nossa produção enviou. Palpite para você, CH, quem vai virar o turno na liderança do Brasileirão? É Brasileiro Série A. Lembrando que ainda faltam 9 rodadas, CH. Palmeiras. E para você, Tigrão? Série A? É. Na lata? Sim. Então vai na lata. Difícil essa aí, hein? Na lata. Palmeiras. Qual o time da Série A que mais trocou de técnico nos últimos 10 anos? Eu repito, qual o time da Série A que mais trocou de técnico nos últimos 10 anos? Começa com você, CH. Aliás, começa com você, Tigrão. Tigrão no chutômetro, Tigrão. A menos que você tenha essa informação, Tigrão. É isso, pô. É um time verde, viu, Tigrão? Uma dica. Tá de brincadeira. Dica. É um time verde e branco. Brincadeira. Verde e branco. Verde e branco. E tá na Série A, inclusive, esse time verde e branco. É verde e branco? É. Goiás. E pra você, CH? Coritiba. O Tigrão acertou na lata, incrivelmente, hein? Foram 22 trocas. O Atlético Paranaense teve 20 trocas. O Coritiba, que o CH citou, é o terceiro com 19. E o Flamengo tem 19 trocas. E pra fechar, Vidal anuncia saída do Flamengo no final do ano. O volante chileno, na sua opinião, CH, fará falta? Ele vai encerrar a carreira lá no Colo-Colo do Chile. Ele tá na estrada da volta. Ele veio curtir. Ele foi até razoavelmente no Flamengo, né? Mas ele foi pro Rio para curtir, né? Para tirar uma onda, receber um cascalho. E agora vai embora. Não vai fazer falta, não. Ele não é nem sombra do jogador que foi há 10 anos. Não fará falta. Tá certo, CH, um grande abraço para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e até amanhã. Parabéns pela apresentação, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, este é o CH, que de segunda a sexta comandam nossa área aqui na Rádio Bandeirantes a partir das 11h30 da manhã. Tigrão, e para você, o Vidal fará falta no futebol brasileiro? Bananeira que já deu cacho. A única saudade que ele vai deixar é aquela crista vermelha que ele pintou. Meu Deus. Coisa ridícula. Já foi, né? Veio conhecer as delícias do Rio de Janeiro. Não jogou nada. Absolutamente nada. Deixa se despedir lá no Colo-Colo e gastar a montanha de dinheiro que ele acumulou com méritos ao longo da sua carreira. Vá curtir as delícias da vida no Chile ou na Espanha ou onde ele quiser. Ele é merecedor. Mas no Flamengo, para mim, deixará saudade zero. Então tá bom. Tigrão, grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você, parabéns pela condução do programa. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, este é o Tigrão ao lado do CH. Para fechar, dá mais uma. Tempo de mais uma participação do ouvinte. Coloca no ar aí, Gabriel. Alô, amigos da Band. Oi. AM Campinas. É isso. Alex Santana de Arthur Nogueira. Fala, Alex. Mas aqui na Anhanguera, no momento, passando aqui por Pirassununga, voltando de Ribeirão Preto e voltando para Arthur Nogueira.
Vamos lá. Um abraço a todos. Fiquei feliz pela contratação do Loser, tá? Na minha opinião, a melhor opção aí. Deu certo. Agora, a minha opinião, e eu queria também a opinião aí dos amigos do Tigrão, do CH, se estiver por aí. O Loser vai fazer, na minha opinião, talvez um pouco mais, mas não muito mais do que os outros que estavam aí, tá? O problema do Guarani, o Guarani precisa, se quiser subir, de algumas contratações pontuais, tá? De 3 a 5 contratações aí na janela, pontuais, um bom zagueiro, um fazedor de gols, né? Porque o Lauser pode até posicionar melhor os nossos atacantes aí, mas dar cacuete de fazedor de gols para ele, o Lauser não vai conseguir, tá? Então eu queria saber o que vocês acham aí. Para subir, se o Guarani não for no mercado, não vai dar certo esse ano não. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Os comentaristas já debateram, né, sobre esse tema e evidentemente que nos próximos programas a gente vai falar mais sobre Humberto Louser no Guarani. Estamos encerrando o Esporte em Debate, agradecendo a nossa equipe técnica, você ouvinte da Bandeirantes que mais uma vez esteve conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até a próxima. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Você está com a Rádio Bandeirantes. 86 anos no ar. Agora. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi.